Boa tarde, Núcleo Vertentes. Mais um dia aí de Inflama, né? Ontem nós tivemos um dia incrível, com muito conteúdo bacana, que fazem muito sentido para a nossa realidade, né? E aí, né, para a gente começar o nosso evento incrível de hoje, eu queria que nós falássemos um pouquinho sobre o simbolismo, mais especificamente sobre o simbolismo do fogo. Na Roma Antiga, os sacerdotes eles tinham por missão manter uma chama sempre acesa. E no caso dessa chama ser apagada, isso representava um mau agouro, um sinal de maldição, de degradação moral e do encerramento de um ciclo. Vemos a concepção do fogo representando a passagem do tempo, isto é, o início e o fim de uma fase. Um dos aspectos do fogo é o caráter destrutivo, mas esse estado ele é passageiro, pois a destruição de algo sempre representa um nascimento e uma nova condição. Nascemos das cinzas de algo que já aconteceu, mas somos as primeiras faíscas para inflamar algo novo, algo diferente. E o que emerge dentro dessa transformação, né? É unir e impactar o vertentes, é ser a mudança na sociedade, é ser combustível para a inovação, é ter sinergia para fazer as coisas acontecerem e é ter muita, muita paixão que inflama. Já fui tocha, mas hoje somos chama. E aí, vamos juntos incendiar o Vertentes? Queria dar as boas-vindas para o segundo dia do Inflama, nosso primeiro evento regional totalmente online. E agora a Isa tem uns recadinhos e vai dar continuidade à nossa programação. Fala, Vertentes, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Isa, sou nova diretora de formação empreendedora do Vertentes e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Para dar continuidade no nosso evento, eu vou convidar agora duas pessoas muito especiais, a Luana e o Gabriel, do time Fejeng. Eles vão trazer uma pauta para a gente sobre líderes do Novo Agora. E eles também vão se apresentar um pouquinho melhor. E é isso daí, gente. Só reforçando, como a Carol já falou, o link para as perguntas das pautas magnas estão na descrição do evento, do vídeo. Então, é só estar clicando lá. Boa, boa. E aí, galera, como é que vocês estão? Todo mundo animado aí? Evento online rolando, né? Espero aí que todo mundo aí com energia total. Show, pessoal. Vocês estão conseguindo visualizar? Deixem aí nos comentários só pra gente saber se tá tudo certinho. Boa. Show, então bora começar então a nossa pauta, começar nosso segundo dia aí de Inflama. Luana vai compartilhar aqui a tela com vocês. A gente tem muita coisa legal para conversar hoje, a gente espera que vocês gostem bastante da pauta. Você tá... Luana, acho que para mim ainda não apareceu a tela compartilhada, não, é para você. Pra mim tá aparecendo, deixa eu ver. Ah, tá, porque eu não achei já o que deu de errado. Agora deve aparecer. Boa, agora sim. Agora deu bom. E aí, gente, então, começar me apresentando, então. Muito prazer, Núcleo Vertentes, eu sou o Gabriel. Atualmente eu estou como coordenador de desenvolvimento dentro da Fejeng e tenho o imenso prazer de ser padrinho do Núcleo Vertentes, né? Então, trabalhar aí com vocês bem próximo, com as EJs, com a galera do time Vertentes, aí sempre tentando ajudar no desenvolvimento da rede de vocês. Eu venho lá do Núcleo da Mata, sou da Sinergia, eu trabalhei bastante com EJs, né? Então,
eu gosto muito de estar com a galera e da gente conversar sobre coisas que são importantes para a liderança e desenvolvimento de empresas. Oi, pessoal, eu sou Luana, atual presidente executiva da FEGENG, vim da Alimentos Júnior Consultoria, uma EJ de Engenharia de Alimentos lá da UFV de Viçosa, e é um prazer imenso com vocês hoje, conversar sobre esse tema que tanto nos aflige aí no dia a dia, e então, como madrinha do Núcleo Vertentes para 2020, espero poder estar cada vez mais junto de vocês, é apenas nosso primeiro contato enquanto rede, que ia acontecendo presencialmente, mas devido a todos esses fatores, não tem como acontecer presencialmente, então vamos fazer de tudo para que esse momento nosso aqui online seja incrível para todos vocês. E para começar, eu queria fazer uma pequena pergunta, né? Como têm sido as nossas conexões atualmente? Então, é uma pergunta que vem tendo várias discussões hoje no nosso dia a dia, entre várias pessoas, toca refletir sobre alguns pontos, principalmente devido ao olhar que a gente tem de acordo com o modo que a gente se posiciona com nós mesmos e com o mundo. Então, prestem bem atenção. Anteriormente de tudo isso acontecer, a maioria das nossas relações, tanto interpessoais quanto intrapessoais, era permeada pelo mundo físico. E isso hoje não pode acontecer. Então, toda a nossa vida ela teve que ser adaptada. Então, desde compras, que antes não era tão usual, a gente tem que fazer o trabalho. Se antes ele não existia pelo modo online, ele teve que ser transformado pelo modo online. Então, as empresas também tiveram toda essa transformação digital, digamos assim, para que pudessem se adaptar a esse novo cenário que a gente tem vivido hoje em dia. Além disso, nós, enquanto empresários juniores, também tivemos que nos adaptar, porque o nosso costume era ter ali todo mundo presente na sede da empresa, fazendo reuniões e nos relacionando de maneira presencial. Tivemos que entender como a gente conseguiria transportar todas essas relações, tendo em vista de que essa é a nossa maior arma e ferramenta para que a gente consiga continuar o nosso trabalho atualmente. Isso é importante a gente perceber que as nossas conexões com nós mesmos também se intensificaram. Afinal de contas, a gente fica mais sozinho. Então, tem mais momentos para refletir sobre como nós nos portamos diante do mundo, como que a gente está se sentindo diante dessa situação, prestar atenção às nossas atitudes, gestos, nos nossos sentimentos, como a gente se relacionava com o outro. E tudo isso mudou. Aqui, antes, moravam com a gente, onde a gente estudava, se você não é nativo da cidade onde você tem a sua faculdade, seu ensino, hoje você está vivendo com pessoas dentro da sua casa e essa conexão com elas também aumenta, porque, afinal de contas, são as pessoas que você tem condição de ter contatos presenciais. O que a gente pode resumir de tudo isso é que a nossa vida agora foi para o online. A gente tem um dado muito importante, que é esse 11 terabytes por segundo. O que significa isso, né? 11 terabytes por segundo é basicamente o volume de dados que se foi medido desde o início até o dia de hoje, do volume de informações que passou pela internet nesses últimos tempos. E isso equivale a 16 mil horas de música em reprodução direta. Ou seja, é a mesma coisa se eu pegasse uma música e fosse ouvir ela a partir de agora por 1 ano e 9 meses consecutivos. Então, é muita coisa que a gente começou a viver no online. A gente já estava passando pela revolução industrial e a gente entende que a famosa Revolução 4.0, a gente entende que as relações elas foram transformadas cada vez mais para o digital. E a gente tem que aprender a se adaptar a isso, porque a partir de agora não tem mais volta. A gente passou por uma aceleração do futuro devido à pandemia. E por isso, de novo, eu trago aqui essa reflexão. Nós estamos mais conectados. O que nós, enquanto empresa júnior, um movimento que trabalha em rede, ele é capaz de promover e de fazer com que essa conexão ela se torne cada vez mais orgânica, cada vez mais natural e faça com que a gente consiga aprender a cada vez mais utilizar a rede a nosso favor, tanto para buscar informações, tanto quanto para buscar bench, para entender como de fato a gente consegue transformar o nosso trabalho, que antes era presencial, para um trabalho online. E tudo isso se torna muito mais fácil por conta da organização do próprio. A gente tem que entender como em rede para potencializar isso tudo. A gente está mais conectados, mesmo que seja fisicamente, o mundo virtual está nos provando isso cada dia que passa. E o mundo muda o tempo todo, e não tem jeito, gente.
desde que a gente começou aí com essa tecnologia tão louca nossa, que tem feito com que os anos virem meses, tudo tem mudado muito rápido. E as incertezas, elas aparecem o tempo todo. O mundo não é da forma com que era há alguns anos atrás, não vai ser como vai ser, ou como a gente quer ser. Ele simplesmente muda. E tudo tem sido muito, muito, muito rápido e tem sido volátil o tempo todo. E aí, se o mundo já mudava antes da pandemia, eu trago essa frase para vocês. Existem 3 fatores que podem acelerar, seja guerra, seja revolução, ou seja epidemia. Ou seja, independente do quanto o mundo já mudava antes, hoje ele está mudando mais rápido ainda. E tudo isso tem feito com que se adaptar, tem feito com que pessoas que entendam conforme o mundo tem mudado, seja cada vez mais necessário. E para que tudo isso dê certo, é importante que a gente tenha clareza dos nossos objetivos. Não tem como mesmo a gente tentar pensar onde a gente quer chegar e traçar planos de ação sem antes parar e refletir sobre tudo que está acontecendo. Então, a gente tem que ter clareza onde a gente quer chegar para a gente conseguir criar planos de ação que vão, de fato, encontro aos objetivos que a gente quer alcançar. Então, nós, como Movimento Empresa Júnior, onde a gente quer chegar, né? Isso tem que ser muito claro para a gente. Tem que ser claro não só para a situação que a gente quer chegar, mas também pelo ambiente que a gente está inserido e como tudo tem mudado o tempo todo. E aí, galera, pensando em tudo isso, a verdade é que nós não temos todas as respostas. E não temos mesmo. E é por isso que nós somos as pessoas que precisam fazer tudo isso acontecer, né? Nós somos as pessoas que precisam fazer essa revolução toda acontecer. E a gente precisa construir isso como Movimento Empresa Júnior para a gente conseguir chegar lá. Porque fato é que todas as pessoas que passaram pelo que a gente está passando hoje, a gente não consegue ter todas as respostas. Porque as respostas que a gente tem foram de vitórias que a galera que passou antes da gente teve. E tudo mudou pra caramba, né? Então, com a epidemia, com tudo que vem acontecendo no mundo tão incerto, as respostas, elas mudaram. E aí tem mudado também os nossos desafios, né? E aí, mais do que nunca, a gente precisa criar estratégias, a gente precisa criar soluções que vão ser disruptivas a tudo isso. E aí, no final do dia, o que acontece é que a adaptação é um processo. O processo de adaptação, ele tem diversas fases. No começo, tudo mudou e a gente não sabe como chegar lá. E isso pra gente é um momento de negação. Pô, eu não quero aceitar que tudo mudou e eu acho que vai voltar a ser como era algum dia. E aí depois a gente tem um momento que a gente tem muito medo e ansiedade para saber se a gente vai conseguir chegar lá. Ansiedade para saber se a gente vai conseguir se adaptar a tudo que a gente precisa fazer. E aí depois a gente começa a aceitar o momento que a gente está vivendo, para de fato transcender e conseguir se adaptar e conseguir gerar soluções que precisam ser geradas. Ou seja, a adaptação é todo um processo, né? E aí, esse processo como um todo, ele já começou. E hoje, fazem 83 dias que a pandemia foi declarada pela OMS. Faz 83 dias que o novo normal ele faz parte do nosso dia a dia. Faz 83 dias que a gente teve erros e acertos. Fato é que já fazem 83 dias. E por isso, Núcleo Vertentes, mais do que nunca, bem-vindos ao novo normal. E aí, pessoal, o novo normal, ele é caracterizado por uma cultural muito grande na nossa sociedade. O Gabriel bem falou que um dos fatores que acelera as mudanças são as pandemias. Então, a gente pode pegar algumas que aconteceram no passado da história e qual foi o reflexo que elas deixaram para a sociedade. A gente tem que entender que hoje tudo mudou. A gente tem que nos mostra cada vez mais qual estava sendo a nossa relação com o ambiente, com as pessoas que estão com a gente e como que isso tem que ser mudado de maneira muito brusca devido a tudo isso que tem acontecido. E aí, para pegar alguns exemplos, para vocês conseguirem imaginar um pouco melhor o que eu estou querendo dizer, é só a gente se lembrar de algumas notícias que saíram recentemente de animais que antes estavam extintos ou não chegavam a alguns locais por conta da presença humana. E devido ao isolamento social eles acabam acesso a esses locais. Isso nos mostra o quanto a exploração com a natureza é cruel, o quanto a gente não estava conseguindo ser, de fato, uma sociedade sustentável, que conseguia explorar a natureza consciente e gerar bens para que a gente conseguisse manter todo mundo bem e em harmonia. Então, esse é apenas um dos exemplos que a gente consegue trazer diante de tudo isso que tem acontecido, mas um ponto muito importante da gente observar também são as nossas relações. As nossas relações foram completamente transformadas. Então, é o famoso só dá valor quando perde, né?
Então, a gente sente saudade de, por exemplo, ir para a faculdade conversando com um amigo nosso, a gente sente saudade do contato físico da empresa júnior, a gente queria, por exemplo, agora, estar presencial para se encontrar, para comemorar junto, para se divertir junto. Infelizmente, isso não pode acontecer, e isso nos mostra o quanto nossas relações elas são importantes e a gente passa a olhar elas de uma outra forma, porque antes passava simplesmente despercebido. É o famoso dar valor às coisas da vida. Então, foi um stop mesmo, para a gente parar, pensar e ver o que a gente tinha feito, o mundo ao nosso redor, como a gente tinha tratado e dado importância às nossas relações. A gente vê que as pessoas têm valorizado muito mais isso. Então, de momentos em que pessoas têm feito declarações de amor na sacada, vizinhos têm começado a conversar mais, a gente tem começado a dar mais valor pelas pessoas que moram dentro de casa com a gente tem começado a dar valor para nós mesmos, para nossa pessoa, para nossa integridade física e mental, de que são coisas que às vezes a gente acaba passando despercebido devido à aceleração do mundo, né, de toda essa volatilidade que o próprio Gabriel trouxe na sua fala. Isso acabava nos proporcionando esse tipo de atitude de a gente ver que talvez aquilo não era a melhor opção. Então, a pandemia ela surgiu realmente como um momento para que a gente parasse e olhasse para tudo que a gente tinha feito até então. Então, não sei se no ano que vem a gente vai declarar que 2020 foi um ano que a gente passou por uma mudança de eras. Não sei quem a gente tem que avisar para falar que aconteceu, mas o fato é que isso sempre debaixo dos nossos olhos, a gente não estava enxergando. O digital, ele estava dominante, mas a gente se recusava a adaptar suficientemente com aquilo para que a gente tenha, de fato, nossas relações profissionais transformadas por isso, a facilidade que a gente teria diante disso. Então, acho que as pessoas elas têm aprendido cada vez mais a lidar com isso, e acho que esse é um passo muito importante para nós, enquanto pessoas. E aí, uma coisa que fica mesmo de mensagem é que o mundo que a gente vai encontrar depois que isso acabar não vai ser o mesmo que a gente tinha antes. Então, não adianta pensar que liberou a pandemia, dificuldade, vai estar a mesma coisa, vai acontecer tudo da mesma forma, porque não vai. Foi justamente um ponto que a gente precisava para parar, respirar e refletir tudo aquilo que a gente vinha entregando, vinha pensando e vinha fazendo. Então, não vai ser o mesmo, a gente tem que ter essa consciência. E o que a gente vai fazer com esse tempo, né? Depois de a gente ter ficado dentro de casa por tantos meses, depois de a gente ter aprendido tanto com várias pessoas, qual que vai ser a nossa parcela de conteúdo isso? A gente vai continuar agindo sabendo que a gente estava agindo errado? Eu acho que não. Então, aproveitar desse momento para, de fato, a gente se transformar enquanto pessoa, para que quando tudo isso acabe, a gente volte mais capaz de gerar um movimento para conseguir tocar nossa vida da melhor maneira. E um assunto que é bem falado, né, atualmente, enfim, de alguns anos para cá, as famosas habilidades do futuro, que agora não tem isso mais de futuro, são as habilidades do agora, são coisas que vocês precisam desenvolver aqui. Quando tudo isso acabe, vocês saiam melhores, saiam transformados em todo esse momento que a gente tem vivido atualmente. Então, o futuro não é passado, o futuro está acontecendo agora e a gente tem que se preparar, a gente tem tempo que a gente está tendo para entender como a gente pode se preparar para tudo isso que tem acontecido. E aí, uma frase também que eu gostaria de trazer para vocês é essa aqui, né, da Viviane, diretora de comunicação e sustentabilidade na Toyota, que o do caos tem a ver com a nossa relação sobre as coisas. Então, isso está tudo ligado ao nosso mindset. Mesma coisa, de quando chega um problema na sua EJ, você começa a olhar para aquilo com desespero, você não vai sair do lugar, você não vai resolver nada. A gente tem que olhar para tudo isso que está acontecendo com um olhar de cuidado e de entender que, de fato, talvez fosse necessário ter essa pandemia no mundo agora para a gente entender o que a gente já vinha feito ao longo de todos esses anos. Uma hora, tudo ia dar pau, gente. Se a gente continuasse agindo das mesmas formas que a gente vinha agindo, logo, o planeta a gente ia viver um colapso. A exploração estava sendo demasiada, não havia sustentabilidade, nós estávamos se enfraquecendo, e agora a gente teve esse tempo para parar, pensar e olhar sobre as coisas. Então, ao invés de a gente olhar isso com um olhar pessimista, que tal se a gente trocar isso para um olhar mais otimista, entendendo como que nós podemos, de fato, deixar nossa parcela de contribuição, como que nós podemos crescer pessoalmente, crescer profissionalmente diante de tudo isso. Em qual sentido que nós, enquanto movimento, precisamos desse momento atual? Na resposta para tudo isso que tem acontecido. Talvez a gente não seja a única, mas a gente é uma delas.
O que nós, enquanto juventude do país, a gente tendo o privilégio de estar na empresa júnior, aprendendo sobre coisas, muitas pessoas que às vezes estão na nossa sala, na faculdade, por exemplo, não têm condição de aprender hoje, o que nós estamos fazendo dentro da empresa júnior para que tudo isso mude, né? O que a gente pode fazer para garantir que as pessoas que venham depois de nós encontrem realmente, de fato, um ambiente melhor do que a gente está deixando? Como que a gente pode passar por isso? A gente precisa de líderes. A verdade é que a gente precisa dos líderes do movimento Empresa Júnior. Os líderes que estão dentro das EJs e que são capazes de entregar as soluções que o nosso mercado precisa no momento. Há alguns anos atrás, a gente criou o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, basicamente, a gente colocava ali todos os objetivos dentro do movimento Empresa Júnior dentro de um determinado ciclo. E a gente colocou um ciclo de 3 anos. Desde o começo do planejamento estratégico, a gente teve um momento para tratar sobre quem eram as empresas, o que era o movimento, a gente se entender. Depois, para a gente tratar sobre sistemas de qualidade e como que a gente conseguia melhorar os nossos processos, para depois passar para o momento da gente falar sobre projetos e como fazer mais e melhor. Então, desde o tempo todo, o movimento Empresa Júnior tem passado por diversas mudanças. E desde sempre, a gente que está dentro de instância sempre tentou olhar para a ponta da rede, porque no final do dia, a nossa missão era formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E é por isso que a gente trabalhava. E para a gente poder desdobrar tudo isso em ação, a gente tem diversos valores, né? E os valores, eles vieram muito porque os empresários juniores tinham diversos filtros, diversas mentalidades e a forma com que eles se enxergavam dentro do movimento Empresa Júnior. E um dos valores que hoje faz muito sentido dentro do que a gente está vivendo é o de postura empreendedora. O nosso valor de postura empreendedora, ele basicamente reflete o quão inconformado nós somos com as situações que nós temos. Nosso valor de postura empreendedora, ele mostra para a gente que as pessoas que estão dentro do movimento Empresa Júnior olham para as dificuldades e veem oportunidades. A galera que está dentro do movimento Empresa Júnior tem essa postura empreendedora porque cria soluções, por exemplo, para micro e pequenos empreendedores, que hoje são a grande parcela do setor empresarial, e olha para essas pessoas com empatia para a gente juntos gerar soluções para que, por exemplo, eles não fechem os negócios deles. A postura empreendedora, ela está muito atrelada porque a gente tem um espírito jovem de juntos continuar compartilhando e buscando soluções. Pô, mas quem são esses jovens que vivem tudo isso que eu acabei de falar, né? São os líderes. E aí o conceito de liderança, ele é bastante diverso, né? Tem pessoas que falam que o conceito de liderança, ele é atrelado àquela pessoa que manda, aquela pessoa que está ali distribuindo atividades, que está ali te cobrando, que está num cargo superior. Só que, para mim, a melhor definição de líder dentro do movimento Empresa Júnior é essa, de unir um grupo capaz de alcançar resultados, orientado por um propósito. E aí, por exemplo, essa parte de unir o grupo, ela está muito atrelada que os líderes dentro do movimento Empresa Júnior se sentem parte de um todo. Eles se sentem parte da equipe que eles estão inseridos. E trabalham, por exemplo, para empoderar o time para ele ter uma alta performance. Os líderes dentro do movimento Empresa Júnior é aquela galerinha que entende que é capaz de alcançar resultados porque está aprendendo, fazendo constantemente. E entende que ele é capaz de promover as mudanças que o ecossistema precisa. Os líderes dentro do movimento Empresa Júnior é aquela galerinha que é orientada por um propósito e se orienta pelo propósito do MEG e trabalha ativamente para que o movimento Empresa Júnior seja cada vez maior e a gente consiga disseminar tudo aquilo que a gente acredita. Só que tudo isso é muito lindo e muito bonito, a gente precisa dobrar isso em alguns eixos. E hoje eu trouxe para vocês uma lente dessa parte de unir um grupo. E esse valor, ele foi desdobrado em alguns eixos e um deles é o de superar desafios compartilhados. E esse superar desafios compartilhados ainda não é uma coisa que você vive constantemente, não tem problema. A gente trouxe uma definição que pode ajudar você a entender um pouquinho mais sobre esse valor. E é basicamente a gente entender quais são os nossos objetivos e superar juntos, em sinergia, um apoiando o outro, porque nós, como Movimento Empresa Júnior, entendemos que nós temos capacidade de gerar muito mais quando nós trabalhamos em conjunto. A gente consegue muito mais longe do que a gente mesmo imagina quando a gente trabalha em conjunto. E aí, a grande questão que fica não são essas definições todas que eu passei para vocês, mas a grande pergunta que a gente faz é, será que a gente está trabalhando junto, unindo o grupo para superar os desafios? Será que a gente está trabalhando como rede para a gente superar todos os desafios que a gente tem hoje no momento? Aí, pessoal, a gente traz essa figura para vocês, né, de três imagens com 4 pessoas que são cantores, né? Gustavo Lima, Marília Mendonça e Sandy Júnior. E, além de cantores, o que será que essas pessoas elas têm em comum? A serviço que elas fizeram live na... Então, pessoal, trazendo uma reflexão um pouco maior sobre tudo, a gente tem que o Brasil tem
4 das 5 maiores audiências mundiais no YouTube devido a essas que aconteceram. Ou seja, o Brasil está no top 5 lives mais assistidas no mundo. E aí a gente pode parar e pensar, tipo, cara, quando que a gente teria essa oportunidade se a gente estivesse vivendo um mundo como a gente estava vivendo anteriormente? Acho difícil. Então, foi como que essas pessoas encontraram para conseguir manter o público e foram muito bem sucedidas. Hoje elas são reconhecidas mundialmente por esse feito. E aí agora a gente trazendo um pedacinho assim sobre o que está por trás dessas lives e começar a entender um pouco melhor sobre o que isso quer dizer no fundo, a gente tem alguns pontos. O primeiro deles é que essas pessoas conseguiram aproximar do seu público. Pensem só, com toda essa questão de isolamento social, a gente que setores envolvidos no entretenimento seriam setores provavelmente mais raros. Então, um show, por exemplo, que reúne aglomeração de pessoas, ele não poderia acontecer. Então, foi uma forma alternativa que essas pessoas criaram para aproximar do seu público e, além disso, conseguir fortalecer sua marca. Então, as pessoas logo pensam, né, que muitas dessas lives, elas têm um QR Code que você acessa e te leva para uma plataforma para que você possa fazer uma doação para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade de alguma forma. Isso fica. Então, as pessoas vão começar a ter uma imagem de cantores que estão promovendo esse tipo de coisa como se fosse uma boa ação dentro da pandemia. Então, por exemplo, eu estou na minha casa tendo a show de um cantor que eu gosto muito, mas eu não posso ir até ele. Ele vem até mim e eu consigo me divertir. Então, pessoas esperam semanas para ver lives de seus artistas preferidos, porque é uma forma de estar ali junto, de descontrair. Muita gente aproveita para ter um momento de lazer com a família, enfim, naquele momento na live. Então, é uma forma que a gente encontrou para que as pessoas também não fossem presas no isolamento social e conseguissem realmente se distrair com tudo aquilo que está acontecendo. E, além disso, todos esses artistas, eles têm muitos patrocínios devido à visualização que eles têm da sua live. A gente falou sobre o Brasil estar no top 5 de lives mais assistidas no mundo. Então, imagina para uma empresa que apoia uma causa dessa, o quanto de visibilidade ele não está tendo. Então, a gente tem uma série de exemplos, Buzzer, Ambev, marcas de roupas, enfim, coisas que estão apoiando essas lives, esses artistas por trás e situação para tirar um pouco de visibilidade e, de fato, mudar a mentalidade de quem está assistindo em relação a isso. Imagine só o impacto que vai ter quando todas essas coisas acabarem, né, toda essa situação de pandemia acabar, e aquele artista for fazer um show. Provavelmente ele vai atrair muito mais público do que ele atrairia normalmente, porque ele conseguiu alcançar uma visibilidade gigantesca. Então, mais pessoas não conheciam trabalhos dele, começaram a conhecer, e a partir disso, vão frequentar o público. A gente fala, né, de plantar agora para colher depois, e é isso que eles têm feito, é um exemplo de adaptação ao contexto que a gente tem vivido atualmente. São 83 dias desde o início da pandemia. E se você fizer um cálculo rápido, isso dá aproximadamente 3 meses. São 3 meses desde que começou esse mundo tão diverso. E que tudo mudou tão rápido, sem que a gente perguntasse se a gente queria. E a gente foi inserido ali de forma brusca. E o que a gente precisa hoje, para a gente conseguir superar tudo isso, é pensar fora da caixa. E aí, pensar fora da caixa, essa estratégia de inovação, não é você reinventar a roda todos os dias. É desde a inovação dos processos básicos, operacionais da sua empresa, até a criação de uma solução que vai de encontro ao que o mercado precisa no momento. Pensar fora da caixa é a gente olhar para o contexto que a gente está inserido e começar a pensar como a gente consegue colaborar com tudo isso. É a gente entender que a gente, como movimento, tem a capacidade de pensar fora da caixa. A gente, como núcleo vertentes, tem a capacidade de pensar fora da caixa e buscar ações que vão, de fato, de encontro ao que o mercado precisa no momento, ao que o Brasil está vivendo no momento, ao que a nossa rede está vivendo no momento. E aí tem um case muito legal de uma empresa que eu gosto muito, que é a Google, essa gigante da tecnologia. Até 2012, um dado que eles têm é que eles fizeram 250 produtos. Dos 250 produtos que eles fizeram, 90 deles foram totalmente sem sucesso. 90 dos produtos que eles lançaram para o mercado não tiveram utilidade, a galera não gostou. E aí você pode falar, pô, Gabriel, foi uma grande perda de tempo, né, da Google fazendo esses 90 produtos. Mas, na verdade, não. A Google entende que esses 90 produtos ajudaram eles nessa trajetória de conseguir esses outros produtos
que hoje são um grande sucesso. Criação de plataformas, criação de outros aplicativos que a gente usa o tempo todo. A verdade é que falhar faz parte do nosso contexto. A verdade é que falhar, mesmo para uma empresa grande como a Google, uma gigante da tecnologia, com pessoas tão competentes e capazes de fazer muitos projetos, falhar é rotineiro. Falhar faz parte da realidade. E dentro do movimento Empresa Júnior, que bom que a gente tem um espaço de falhar. Que bom que a gente tem um espaço de errar e aprender. E aí, gente, eu vou convidar vocês para olhar no fundo dos meus olhos mesmo, nas biroscas dos meus olhos. Gente, a gente falha sim. A gente erra. E tá tudo bem a gente errar às vezes. Só que o fato é que a gente tem que se levantar e fazer mais. E aí, essa frase é sensacional, porque em um local onde falhar é uma tragédia, necessariamente a inovação não prosperará. A gente tem que olhar para os nossos erros e aprender com eles e levantar e fazer de novo. Se tá ruim, gente, se errou, levanta e faz de novo. E é isso que a gente precisa fazer nesse novo normal, porque tudo tem mudado tão rápido e que a gente precisa mudar. E por isso a minha pergunta para vocês hoje é: qual é o seu objetivo? Tendo em vista tudo isso que o Gabriel acabou de comentar, eu acho que a resposta para isso tudo, né, é que a gente está aqui para criar novas histórias. A gente está aqui para viver as nossas próprias histórias. Mas para que isso aconteça, a gente tem que pensar de fato o quanto a gente está indo promover isso em 2020, o quanto a gente está conseguindo criar coisas novas dentro da nossa empresa júnior, sendo realmente independente e livre para viver e criar as nossas próprias histórias. Nesse sentido, pessoal, acho que é muito importante a gente realmente olhar para dentro e pensar o que nos levou a estar aqui hoje, no dia de domingo, no evento MEG, online, todo mundo junto, conversando sobre liderança. O que levou a gente a estar aqui? Pense sobre isso, porque hoje não tem que teve essas experiências que estão tendo agora para conduzir a sua empresa júnior. Pense bem, você está aqui e só cabe a você definir o destino que você quer dentro da sua empresa júnior, definir o destino que você quer para sua vida, entender como você pode aproveitar isso para sair uma pessoa melhor, sair uma pessoa bem mais transformada. Então, pessoal, pensem que no ano que vem as pessoas vão estar aqui contando isso, que a galera que viveu em 2020 passou por um perrengue danado, que foi liderar o movimento em meio à pandemia e mesmo assim não desistiu. Assim, conseguiu entregar a EJ conhecimento, conseguiu entregar a EJ alto impacto, conseguiu entregar a EJ cada impacto, seja o que for. A gente conseguiu entregar ao Núcleo Vertentes um núcleo de alto impacto no fim de 2020, mesmo diante das adversidades que a gente tem vivido no momento. E é por isso que eu convido vocês a refletirem com a gente sobre 3 passos, né, que a gente precisa dar nesse momento enquanto liderança do movimento Empresa Júnior em um momento de crise. O primeiro deles é olhar para dentro. É a gente realmente entender como que a nossa equipe está, como que a gente, enquanto time da EJ, diretor, enquanto time de instância, diretor de núcleo, o que a gente tem feito e deixar nossa parcela de contribuição para as pessoas que vão depois de nós e para as pessoas que estão vivendo esse momento junto com a gente. Quanto a gente tem conseguido vidas com tudo isso que a gente tem feito na empresa júnior. Pare e pense um pouco sobre isso e veja se sua trajetória até aqui ela tem valido a pena. Ela tem mostrado para você que você realmente tem conseguido ser uma pessoa melhor. Você tem conseguido melhorar a sua empresa júnior. Segundo ponto é que a situação tá difícil para todo mundo, gente. E não tá fácil para ninguém. Independente se a sua EJ ela é recém-federada, se a sua EJ já está no movimento há diversos anos, ninguém esperava por isso. Ninguém esperava que a gente tivesse que adaptar o nosso modelo de negócio da forma como a gente tem que adaptar hoje. Que a gente tivesse que adaptar a forma como a gente faz reuniões periódicas, como a gente faz hoje. E ainda bem que nós somos 5 mil empresários juniores. Ainda bem que dentro de Minas Gerais, a gente tem gente competente pra caramba. Dentro do Núcleo Vertentes, a gente tem gente competente pra caramba. E juntos, a gente consegue criar as soluções que o mercado, que a galera precisa no momento. E a gente consegue trabalhar com empatia e trabalhar com esse acolhimento que é tão necessário, observando todo mundo que está em volta da gente e precisando de soluções. E é por isso que eu trago aqui essa frase que ela é um pouco clichê no movimento, mas que exprime tudo isso que a gente está vivendo, que é o que nos trouxe aqui não é o que nos levará ao próximo passo, e vai continuar sendo isso para sempre. Todos os progressos que a gente tem, eles não podem ser alcançados da mesma forma se tem contexto. Então, não permanecer com esse pensamento. E aí, Albert Einstein traz isso para a gente que a maior ignorância do ser humano é achar que com as mesmas ações ele vai conseguir obter resultados diferentes. Isso é mentira. Então,
se vocês estão agindo da mesma forma, se vocês estão conduzindo a empresa júnior da mesma forma que vocês conduziam no ano passado, tá tudo errado, vai dar errado. Eu tô afirmando isso para vocês com certeza. Não adianta persistir no que sempre foi feito. Agora é hora de criar novas soluções. Para mim, você e para o seu cliente, é muito diferente do que qualquer coisa que a gente já viveu anteriormente. A gente está passando pela maior pandemia do século. Então, é algo muito diferente. Tudo que a gente oferecer antes não serve mais. A gente tem que ser capaz de se reinventar, de criar novos... E aproveite desse momento para isso. E por isso, novamente, a gente traz esse slide. Somos nós que precisamos buscar, construir e traçar o caminho para atravessar essas incertezas. Somos nós que precisamos ir atrás de tudo isso e buscar tudo que a gente quer alcançar, tudo que a gente quer entregar para os nossos clientes, para a nossa rede. Somos nós que temos que construir isso. Porque a gente não tem hoje base de ninguém que fez ou que passou pelo que a gente está passando hoje. E tudo bem, a gente está nesse momento de dificuldade, de pensar, pô, Gabriel, não consigo pensar em novas soluções ainda e tudo mais. Mas entendam, somos nós que temos que ser protagonistas dessa nova era. Somos nós que esse ano temos que ser aquela galerinha que vai estar no livro histórico e falar sobre tudo que a gente construiu. E ainda bem que a gente tem EJs tão incríveis como as EJs do Núcleo Vertentes e diversos outros núcleos espalhados por Minas Gerais. Porque a gente acredita que nós, juntos, conseguimos construir muita coisa, entregar os resultados que a gente, de fato, quer entregar. Porque, para nós, o novo normal já é passado. Para nós, o novo normal já é uma realidade que a gente tem que entender e que a gente tem que superar. Porque tudo mudou e vai continuar mudando, independente se a gente quiser ou não. E aí, a grande pergunta que eu quero fazer para vocês é o que nós vamos fazer amanhã para mudar a história. O que nós, quanto Movimento Empresa Júnior, o que nós, quanto empresários juniores, vamos fazer para mudar o amanhã? O que a gente vai fazer para mudar a história? E eu não sei vocês, mas eu já estou cansado de acordar todos os dias e esperar que alguém traga aquelas soluções que já estão na minha cabeça. Eu estou cansado de acordar todos os dias e pensar que alguém vai resolver os problemas dos meus clientes, os problemas que as EJs têm. Eu sei que eu preciso fazer isso. E por isso que amanhã eu quero começar uma revolução de ir atrás de tudo aquilo que eu acredito, de criar novas soluções, de olhar para dentro, de transparecer e trabalhar em conjunto, porque nós somos uma rede que juntos a gente supera desafios. Porque, novamente, para nós, o novo normal já é passado. Para nós, tudo isso já está no passado. E a gente acredita que a gente consegue alcançar o que a gente foi introduzido nesse ambiente do MED para alcançar. E, galera, eu chamo vocês. Esse é o nosso chamado para ir para fora e buscar essas soluções. Porque nós somos jovens. Galera, a gente é líder. Galera, a gente é empreendedor. E por isso, eu falo para vocês, o futuro, ele é agora. E muito obrigado por ter passado esse tempo aqui ouvindo com a gente. A gente espera que o novo seja agora um passado para vocês e bora entregar as soluções que o MED precisa. É esse o abraço que a gente quer mandar quanto padrinho de vocês e dizer que a gente acredita que o Núcleo Vertentes consegue, sim, superar os desafios, porque o novo normal é agora. É isso aí, pessoal. Espero que tudo isso que a gente trouxe para vocês não fique só aqui, que vocês realmente consigam pensar sobre tudo isso que tem acontecido, que vocês de fato saiam transformando tudo isso que a gente trouxe na nossa pauta. É um prazer imenso estar aqui de novo falando com vocês. A gente quer que esse recado ele seja levado para toda a sua EJ. É hora de fazer diferente e a gente conta com vocês. Gente, que palestra mais incrível, que momento engrandecedor. Eu tenho certeza que toda a rede está ainda mais motivada e impactada para ser protagonista, ainda mais nesse momento que a gente precisa de gerar transformação para esse novo agora, né? Que, na verdade, já está acontecendo. Agradeço muito vocês dois, Luana e Gabriel, pelo momento, e é isso. Muito obrigada. Pessoal, agora nós vamos seguir para um outro momento, mas antes eu gostaria de lembrar sobre as inscrições das paralelas que vão acontecer daqui a pouco. As inscrições ainda estão abertas, então quem ainda não se inscreveu pode se inscrever. A gente está mandando o link nos grupos no WhatsApp,
nos grupos, então fiquem atentos. E agora eu vou chamar o Gabriel do Faça Agora. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre diferenciação estratégica nesse momento de crise e se apresentar melhor, então eu deixo ele com a palavra. Pessoal, boa tarde com vocês. Como é que vocês estão? Tudo certo? Antes, só para eu ver se está tudo certinho por aqui, vocês conseguem me ver e me escutar? Podem falar aí pelo chat mesmo. Conseguem? Sim? Não? Sim? Beleza, show de bola, show de bola. Tem um delayzinho aqui, tá? Então, geralmente eu faço a pergunta, demoram uns 5 segundinhos aí para vocês receberem a pergunta, então depois vai ter nesse delayzinho como um todo aí. Mas, pessoal, muito boa tarde. Como foi dito aí, meu nome é Gabriel, eu sou atual CEO e fundador do Faça Agora. Vou me apresentar melhor para vocês já, beleza? E vim aqui trazer um momento com vocês voltado, como sempre, o Faça Agora faz para execução. Então, vocês vão notar que a gente já vai trazer muitos planos de ação para vocês conseguirem aplicar a partir de segunda-feira. Afinal de contas, o Faça Agora ele não gosta muito de conversa no sentido de falação, aquele esquema de sempre, onde as pessoas só falam e não trazem soluções. Então, a gente veio aqui para trazer muitas soluções para vocês, beleza? A gente espera realmente que vocês gostem. Aí eu quero fazer um acordo com vocês. Se ao final desse momento que a gente tiver com vocês, nenhuma ideia interessante, diferenciada, né, para se aplicar simplesmente a partir de segunda-feira, se nenhuma ideia surgir na cabeça de vocês nessa linha de raciocínio, podem me cobrar, tá? Podem me cobrar mesmo, podem sentar o bambu por aí, porque eu garanto para vocês que isso vai valer muito a pena. E podem me cobrar isso no final, fechado? Então eu vou compartilhar minha tela por aqui, aí vocês me falam se está dando para ver direitinho a minha tela, beleza? Só um minutinho. Conseguem ver minha tela direitinho? Conseguem ver certinho, pessoal? E delayzinho. Boa, fechado, chegou aqui. É engraçado que por conta do delay, eu mando a pergunta, depois de uns 5 segundos vocês recebem, aí quando recebe, vem umas 30 respostas aqui de uma vez só para mim. Pessoal, bora lá então, bora iniciar. Eu vou começar me apresentando o Faça Agora para vocês e rapidamente me apresentando também. Eu não gosto de ficar falando muito de mim ou do Faça, eu quero focar logo no resultado com vocês, beleza? Então, só para a gente nivelar, vou me apresentar o Faça e aí a gente já vai direto para a ação ali, para a gente poder bater um papo bem legal, fechado? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar aqui para vocês sobre esse tripé de inovação, liderança e estratégia. Isso tudo vinculado a resultado. Então, a gente quer trabalhar esse tripé voltado para resultado. Levando em conta que resultado é projetos de faturamento, sim, mas também tem a ver muito com maturidade organizacional, crescimento da organização ali como um todo, beleza? E várias outras frentes que a gente pode trabalhar dentro de resultados por aí, fechado? E para iniciar, só me apresentando bem rapidinho, como foi dito, meu nome é Gabriel, eu sou botafoguense de Juiz de Fora, Minas Gerais também. Se tiver algum botafoguense aí, dá um oi aí, eu sei que é raro, tá? Mas depois eu vou lançar uma teoria para vocês de que quem torce pro Botafogo evolui pessoalmente e profissionalmente, tá? Depois eu explico isso para vocês aí, mas para quem torce pro Flamengo, geralmente não vai ter essa evolução, porque o Botafogo está mais acostumado a lidar com a diversidade, isso daí vai preparando a gente para uma vida de verdade. Então, se querem evoluir profissionalmente, pessoalmente, venham para o Botafogo, tá? Eu sempre tento converter uma galera nesse início aí, porque a gente está com baixo número de torcida aí. Que mais, pessoal? Eu sou apaixonado por empreendedorismo e execução, tá? E por que execução, Gabriel? Significa que você não está nem aí para planejamento? Não, não é isso, pessoal. É porque eu acredito que planejamento e execução têm que andar juntos, tá? Eu vejo que hoje em dia a gente pensa muito, discute muito, planeja demais e não executa praticamente nada do que a gente sai da nossa boca. Então isso é muito complicado, até porque a gente acaba falando A e fazendo B, beleza? Então a ideia é que a gente traga aqui execução e planejamento andando no mesmo caminho aqui para vocês, fechado? E também sou apaixonado por empreendedorismo, tanto quanto que a gente fundou também o Instituto Empreenda, que é uma organização para acelerar jovens empreendedores de até 30 anos de idade. Mas não é por isso que eu vim falar aqui. Hoje eu vim fazer aqui com vocês exatamente o propósito do Faça Agora e o meu, que é provocar pessoas e organizações a fazerem diferente. O que significa isso, pessoal? Se eu chegar até aqui, promover vocês e fazer vocês pensarem diferente, isso para mim não é nem um pouco uma noção de sucesso, beleza? Nem um pouco. O ideal é que vocês
coloque em prática. Então, se ao final do momento de hoje nada tivesse sido colocado em prática, eu errei, tá? E podem me cobrar em relação a isso. Então, a gente vai provocar ações por aqui, fechado? E muito prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite também, e vou estar sempre por aí para poder ajudar, beleza? Bom, aqui um pouquinho rápido do meu histórico, tenho aí, tive uma vivência bem legal no MEG, vou falar para vocês rapidamente aí também, e hoje tenho uma vivência muito forte em duas linhas aí, tanto na linha de startups quanto na linha de economia tradicional, economia real. Então eu fui desde avaliador de startups para incubação dentro do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia, fui avaliador de startups dentro do Ruth Price Foundation, por exemplo, que é uma organização internacional, tá? Tive formações aí na área de estratégia, inovação, cultura, por USP, FIA, ESPN, FGV. Então, estou aqui para trazer um pouco desses aprendizados que eu tive, principalmente do que eu já vivenciei. Só que eu costumo dizer que o mais importante foram essas duas logos aqui. Foi aqui onde tudo começou, eu queria até deixá-las um pouco maiores aqui, porque foi a partir da Porte e da Liga que eu realmente iniciei aí minha trajetória profissional, crescendo muito e aprendendo muito, tá? Foi ali onde eu comecei tudo. Isso tem mais ou menos, eu saí do MEG aí, tem mais ou menos 2 a 3 anos já, fiquei mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos no Momento Empresa Júnior, fui desde projetista até presidente da Porte, também fui diretor tanto de expansão e depois um segundo ano, fui presidente da Liga, a Liga que agora se juntou, né, com a Sempre e formou o núcleo da Mata. Então, eu tive uma vivência muito forte, tanto em EJ quanto em instância, e a ideia é mesclar essa vivência com a vivência de mercado que eu tenho para trazer muita solução legal para vocês. Fechado? E aí, pessoal, eu queria deixar 2 acordos aqui com vocês, tá? 2 acordos bem rápidos aqui que a gente tem que ter. O primeiro acordo é esse, tá? Que uma ideia sem execução não gera resultado. Então, não adianta vir para cima de mim, Gabriel, eu tenho milhões de ideias e tal. Eu falo, cara, o inferno tá cheio de ideia. Eu não dou conta nem de metade das minhas, tá? Então, o ponto é, ideia, pessoal, não gera resultado. Ou a gente aplica, ou deixa de guardar e dá para alguém aplicar, beleza? Então, esse ponto, vou guardar essa ideia aqui porque eu vou utilizar, não vai, entendeu? Então, o que a gente quer trazer para vocês? Execução. E para isso, uma sugestão já, tanto para a pauta de hoje, quanto para as pautas que vocês vão ter daqui para frente também. Separem as anotações de vocês em 2 frentes, beleza? Uma frente vai ser uma frente para vocês anotarem frases, pontuações, tá? Insights ali que vocês tiveram para alguma coisa, uns dados que vocês viram e acharam interessante, beleza? Então, vocês vão anotar de um lado questões que não remetem a ações, elas remetem a ideias. E do outro lado, seja do Moleskine, tá? Seja do bloco de notas de vocês vão anotar ideias, beleza? Coisas que relacionam à execução. Então, de um lado, poxa, segunda-feira eu acabei de ter uma ideia de fazer isso, isso e isso. Então, eu anoto do lado aqui. Pô, esse dado que o Gabriel passou foi interessante, pode me gerar depois alguma outra ideia de execução, então eu vou anotar do lado de cá, beleza? Sejam estratégicos na maneira de anotar informações, para que depois, no final, vocês retomem tudo que vocês anotarem e consigam utilizar aí esse meio termo para tanto executar quanto pensar, beleza? Então esse é o primeiro acordo que eu tenho aí com vocês. O segundo acordo que eu tenho aí com vocês, pessoal, é o da construir direto. O que significa isso? Eu costumo brincar que eu pego intimidade muito rápido. Então, com 1 minuto de jogo, eu já estou íntimo de todo mundo íntimo de mim. Então, podem ser 100% diretos comigo, tá? Podem trazer aí pontuações, sugestões, dicas, perguntas, ideias, tá? A gente quer que seja uma troca aqui entre nós mesmos, beleza? Então, é importante que eu seja direto com vocês e vocês diretos comigo. Então, a ideia é que a gente traga desse momento, um momento extremamente estratégico para vocês, fechado? E aí, finalizando essa etapa de apresentações, agora sim vamos iniciar na parte de conteúdo mesmo. E para isso, pessoal, o que eu preparei aqui? Eu trouxe um contexto inicial, tá? Uma situação inicial, um contexto inicial para vocês, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto e depois a gente vai direto para uma série de soluções aqui. Eu trouxe, para vocês terem uma ideia, mais de 12 soluções para vocês por aqui. Então, realmente vai ser algo que vocês vão conseguir aplicar daqui para frente, beleza? E para começar, pessoal, eu queria falar uma frase que eu particularmente sempre repito. Eu criei um podcast, na verdade um episódio do nosso podcast só para falar sobre essa frase, que é a frase do sempre foi assim, continua matando pessoas e empresas, beleza? O que significa isso, pessoal? É mais ou menos aquela ideia do, vamos pensar nesse negócio, vamos fazer esse negócio diferente aqui. Não, vamos não. Cara, a gente sempre fez desse jeito, sempre deu certo desse jeito, para que mudar, para que transitar? Cara, sempre deu certo assim, no final a gente vai lá na raça e consegue atingir os resultados da mesma forma. E não, cara, se eu tiver que fazer alguma mudança agora, não vai dar muito certo, o pessoal não vai comprar muita ideia, a time que tá ganhando não se mexe. Cara, vamos no tradicional, vamos no mesmo modelo de sempre, né?
Então, todo mundo que se traz uma ideia diferente é barrado, porque as ideias diferentes, o que é novo ali, causa sempre um julgamento em cima. E esse sempre foi assim, ele acaba matando as empresas. Um exemplo clássico disso foi a crise atual. A crise atual, muitas empresas tiveram aí muito sofrimento por trás disso, porque não se adaptaram às circunstâncias que a crise promoveu, só que essas circunstâncias já existiam muito tempo antes. Tá? Para mim, hoje, não é o futuro se tornando o presente. Para mim, hoje é o presente que já existia há 2, 3, 4 anos. Ou alguém tem alguma dúvida que o digital era uma força há anos e anos aí, né? Ninguém tem dúvida disso. Todo mundo sabe disso, mas a gente acaba não aplicando muito na prática dentro da nossa organização, certo? Um outro exemplo clássico que eu costumo dar, no caso de pessoas, é vocês pensarem, por exemplo, na ideia aí de igualdade de gênero. Vamos pensar assim. Teve um belo dia que uma mulher, ela chegou e falou, colocou a boca no trombone e falou o seguinte, olha, homem não é superior à mulher, tá? Gêneros são igualitários, não existe essa de que homem sabe mais ou merece mais respeito do que mulher. Essa pessoa, provavelmente, num primeiro momento, foi tida como bruxa, como maluca, foi presa, foi torturada, sei lá o que pode ter acontecido com essa pessoa, certo? Mas ela fugiu a um padrão tradicional, né? Ela foi contra o modelo do sempre foi assim. Ela não acreditava no sempre foi assim, tá? E é óbvio que ela sofreu muito, porque ela foi a primeira pessoa que cortou um padrão, certo? Só que, graças a Deus, existiu essa pessoa e hoje a gente está partindo para um pouco mais de igualdade, coisa que ainda não existe 100%, não é plenamente, tá? Então eu estou dando um outro exemplo para vocês de como que quando a gente foca muito no sempre foi assim, a tendência é que a gente não evolua como pessoas, como organizações e como empresas, beleza? E aí, um clássico exemplo disso, eu vou trazer uma dinâmica para vocês aí, beleza? É o seguinte, pessoal, eu vou pedir para vocês abrirem o celular de vocês, beleza? Abram aí o celular de vocês. Aqui vai ter todos os aplicativos do celular de vocês, tá vendo? Todos os aplicativos. Eu vou pedir para vocês contarem quantos aplicativos tem no celular de vocês que vocês usam, tá? Quando eu digo que vocês usam, pode ser hoje, pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez por ano, pode ser um aplicativo que você usou uma vez, você já usou, beleza? Então eu pedi para vocês contarem quantos aplicativos tem no celular de vocês. Eu também vou contar por aqui. Na verdade, eu contei numa pauta mais cedo e a minha resposta é 79, tá? Eu queria saber de vocês, quantos aplicativos tem aí no celular de vocês? Contem aí, eu vou dar 10 segundinhos para vocês contarem. E aí vocês colocam no chat aí, por favor, beleza? Coloca aí no chat. Ah, eu tenho tantos, eu tenho tanto. Bota só o número, na verdade. Só o número de aplicativos que tem no seu celular. Então, a Gabi tem 12. Vamos colocando por aí. 78, Luiz. Lembrando que tem um delayzinho padrão aqui, tá? 18, Arthur. 52, a Ellen. 19, a Maria. Vamos colocando aí. 30, Isabela. Vamos bater umas 10 respostas, só para eu ter um espaço a mostrar um pouquinho maior. Ó, vamos lá. 56 a Virgínia, 18 a Luísa, 25 a Giovana, 49 a Gustavo, 56, 83, 120 aí o Marcelo, 75 a Bárbara, 25 a Maria, 74, 53, 30, 20, 36. Beleza, pessoal, tá ótimo, já deu para ter uma noção boa aqui, beleza? Falei que o meu era 79, tá? Agora eu vou pedir para vocês fazerem um segundo exercício, tá? Podem pausar com esse, vamos fazer um segundo exercício. Vocês vão abrir de novo os aplicativos do celular de vocês, beleza? E aí vocês vão contar quantos aplicativos dos que tem ali você usa na sua J. Então, por exemplo, WhatsApp, eu esqueci de dizer, calculadora, câmera, isso tudo conta como aplicativo, tá? Isso tudo é aplicativo. Sei lá, ferramentas de gerenciamento, isso tudo é aplicativo, tá? Não esqueçam disso não. Não é só WhatsApp, Facebook, essas coisas não. Mas aí agora, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, vocês vão pegar, tá? E contar quantos aplicativos vocês usam na EJ de vocês. Então pode ser desde o WhatsApp, pode ser o Excel, por exemplo, sei lá. Instagram, se você não usa para a EJ, não conta, tá? Não conta. Todos os aplicativos que vocês usam dentro da EJ. E aí como é que vocês vão colocar? Vocês vão colocar o número de aplicativos que vocês usam na EJ, barra o número de aplicativos total que vocês têm. Então, exemplo, vamos supor que eu tenho 79 aplicativos e eu uso 15 dentro da minha J. Então, eu vou colocar 15/79 no comentário. Beleza? Então, coloquem aí. Número da EJ barra número total nos comentários aí.
Então, vamos lá. 4, 7, 7, 10, 5, 7. Bora lá. Mais umas 5 respostas aí, só para eu ter uma noção. 4 de 20, 14 de 51. Deixa eu ver o que mais. 7 de 33. Mais 2 aí para a gente fechar a conta. Deixa eu ver. Então, ó, 7 de 41, 12 de 93, 8 de 36, 6 de 66 aqui, 10 de 58, 7 de 37, 3 de 37. Excelente, pessoal. Tá ótimo, tá ótimo. Era só para ter uma noção aqui de alguns pontos que a gente pode discutir agora. Antes de eu trazer todo o cenário para vocês, eu costumo fazer essa análise de tecnologia com vocês. Por que eu estou falando sobre isso? A gente tem duas visões sobre esses números que a gente está trazendo. Olha só, se vocês forem observar, a gente geralmente usa muitos aplicativos e dentro da EJ a gente usa muito menos aplicativos. Isso pode ser bom ou ruim, né? No caso, bom, significa que a gente não incha de aplicativos na EJ, né? A gente também pode fazer análise no sentido de que aplicativos tiram muito o nosso poder de concentração, então a gente está mexendo em muita coisa ao mesmo tempo, isso faz com que a gente não concentre, certo? Apesar de que existe um aplicativo, aí agora eu não lembro o nome, se alguém lembrar pode me falar por aí, que ele trava o tempo que você usa Instagram ou ferramentas que te tiram ali a atenção, YouTube, o que for. Então, se você usar mais de X tempo por dia, ele vai travar esse seu aplicativo, aí você não vai conseguir utilizar. Ou então você consegue utilizar em determinados horários, dá para você utilizar alguns aplicativos que vão prender outros aplicativos que tiram um pouco da sua atenção. Mas a grande análise que eu queria fazer, pessoal, é a seguinte. Raciocinem comigo. Olhem esses números, tá? Olhem o número barra número, tá? E olha só como é que é assustador a quantidade de aplicativos que a gente usa no nosso dia a dia comparado com a quantidade de aplicativos que a gente usa na nossa CJ. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa uma vez, eu falei assim, 15 aplicativos barra 15 de 70 que você tem, usando dentro de uma EJ, é muito ou pouco? Ele falou, cara, eu acho que é muito, poxa, 15 aplicativos e tal. Eu falei, cara, eu acho extremamente pouco. Ele falou, que isso, Gabriel? Como assim? Você quer que eu use 70 aplicativos na EJ? Não, não é isso. O fator de comparação que eu queria gerar era o quanto que a nossa geração, ali 20 e poucos anos, como tudo, é totalmente tecnológica na vida pessoal. Então a gente tem aplicativo para tudo na vida pessoal, a gente usa um monte de coisa para tudo. E quando a gente coloca o pé dentro da nossa empresa, a gente tem uma queda substancial do nível de tecnologia. E a gente acaba fazendo muita coisa no braço. Eu costumo dizer que tecnologia nasceu para fazer serviço de tecnologia. Ou seja, robô faz coisa de robô. Ser humano faz coisa de ser humano. O ser humano ele não tem que ficar criando planilha. Quem tem que criar planilha é robô. O ser humano tem que fazer o quê? Ele tem que analisar dado da planilha, tomar decisão, se relacionar com pessoas, né? Trabalhar modelos internos de cultura, criações de novas ideias. Ele não tem que fazer a operação, né? Porque se ele faz a operação ainda fica dependente dele. Ou seja, quando ele sai da empresa, ele leva a operação toda junto com ele, há uma puta quebra de gestão do conhecimento e, consequentemente, a gente tem quedas de gestão a gestão ali entre as pessoas. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria gerar de insight para vocês aí. Será que a nossa empresa é realmente tecnológica? Será que a gente tem utilização de ferramentas para alavancar os nossos resultados ou a gente quer ganhar tudo na raça? Né? É sempre só no esforço e nunca envolvendo um pouco do que a gente tem de tecnologia na nossa cabeça dentro da empresa. Esse é o primeiro ponto que eu deixo para vocês aí. E além disso, pessoal, outros pontos que a gente tem aí, que sempre foi assim, acaba aí matando empresas e pessoas. Por exemplo, há quanto tempo a gente tem o mesmo modelo de negócios com os mesmos projetos de sempre dentro da organização? Né? Quantas gestões a gente discute os mesmos problemas de sempre? Toda gestão, não temos gestão do conhecimento, não temos projetos diferenciados, a gente não consegue inovar, a nossa cultura não está o mais plena possível, né? A gente está com queda de engajamento. Quantas gestões que a gente basicamente discute as mesmas coisas, né? Os mesmos modelos de negócio, os mesmos projetos sempre, né? Há quantas gestões que a gente não tem um produto escalável? O que é o produto escalável, pessoal? É aquele produto que para você vender mais, você não precisa atingir sua capacidade produtiva. Ou seja, para eu vender para 5, 10, 20, 200 clientes, eu não preciso de 5, 10, 15, 200 consultores. Eu posso fazer isso com a mesma quantidade de consultor. Então, como trabalhar um produto escalável sem perder qualidade? E digo mais, aumentando a qualidade para o maior número de pessoas ainda, né? Mesmas relações de dependência, estímulos e reconhecimento. Então, eu só faço quando alguém me pede, eu só faço quando alguém me reconhece, né? Eu preciso o tempo inteiro de reconhecimento para conseguir executar. Ideias morrendo antes da prototipação. Esse aqui me deixa muito bravo,
Porque a pessoa chega com uma ideia, a gente barra a ideia no primeiro momento ali, antes de testar a ideia para ver se faz sentido ou não. Então, é impressionante como é que a gente barra a ideia por puro julgamento da própria ideia mesmo, antes da prototipação. A gente vai trazer soluções para isso, fiquem tranquilos, tá? Planejamentos iguais com palavras diferentes. Poxa, peguem lá os últimos 10 planos de candidatura dos cargos. Você vai ver que tem muitas coisas parecidas ali com palavras diferentes, né? Porque a gente tem dificuldade de transitar, mesmo formato de comunicação praticamente presencial para tudo, né? E um último exemplo aí é o famoso vai dar ou não vai dar, que é uma historinha que eu costumo contar, que eu comparo o MEG com uma prova de segunda chamada na faculdade, que é basicamente o seguinte. Vamos ver se isso aconteceu com vocês. Se aconteceu, vocês comentem aí no chat, por favor. Tô vendo aqui que o chat tá com muita aqui, ó, dinâmica e arquê por aqui, né? Comentem no chat se isso já aconteceu com vocês. Pessoal, a gente tem uma prova, vamos supor que vocês estão, tá todo mundo acho que na universidade, né? Eu me lembro muito da minha época também. E eu lembro que quando tinha uma prova, por exemplo, na quarta-feira, tá? Vamos supor que a gente tinha uma prova na quarta-feira, meio-dia. Que horas que a gente começa a estudar para essa prova de quarta-feira, meio-dia? Terça-feira, meia-noite, porra. Tranquilo, né? Terça-feira, meia-noite, dá um virão, toma 3 Red Bull para dentro, meio-dia na quarta, tranquilo, vai estar com a matéria fresca na cabeça e vai desembolar a prova lá. E você está acostumado com essa prova, tendo geralmente ali uma média de 70 slides para você estudar, não é? Geralmente são 70 slides ali que você estuda, e nada muito mais do que isso. Só que você matou um monte de aula ali no meio do caminho, e quando foi na terça-feira, meia-noite, você foi pegar esses slides, foi baixar os slides para começar a estudar. E quando você baixa os slides, quando você percebe, na verdade, não são 70 slides que tem ali. Na verdade, são 350 slides. Nesse momento, você já bate um desespero. Fala, putz, ferrou, velho. Ferrou aqui agora. Porque, porra, eu tava planejando aqui que eu ia ter que estudar durante 12 horas 70 slides, agora eu tenho 300 slides. Ferrou, velho. Ferrou, já era, não vai dar. Aí você começa a gastar tempo naquela famosa discussão. Eu faço segunda chamada ou não faço segunda chamada? Aí você pensa, porra, vou fazer segunda chamada, velho. Porque eu não consigo estudar 300 slides agora. Aí você fala, porra, mas para fazer segunda chamada eu preciso ter testado. Pô, não tenho médico na família, não conheço médico, ferrou, então eu vou ter que estudar para essa merda. Beleza, você começa a estudar. Aí você estuda ali 10 páginas. Na hora que você termina de estudar 10 páginas, você não entendeu bosta nenhuma que você começou, você leu com uma vontade danada. E aí você volta para a ideia da segunda chamada. Fala, velho, não tô entendendo nada, eu vou fazer segunda chamada mesmo, não tem jeito, tá? Então, pô, já que eu não tenho atestado, já sei, eu vou mandar um e-mail pro professor falando que eu tô morrendo. Porra, mas se eu mandar um e-mail pro professor falando que eu tô morrendo, ele vai sacar que eu tô morrendo de véspera, ele vai entender e não vai deixar eu fazer segunda chamada. Ferrou. Então eu vou estudar essa merda de novo. Aí você vai lá, estuda mais 5, 10 páginas e não entende mais nada de novo. Aí você começa a desesperar e fala, não, porra, vou fazer a segunda chamada mesmo, não tem jeito não. Bom, então já não dá para mandar e-mail pro professor. Não dá para arrumar um médico? Já sei, eu vou falar que a minha tia morreu. Se eu falar que a minha tia morreu, eu falo que o enterro nessa madrugada, ele vai ficar com compaixão e vai liberar a segunda chamada para mim. Porra, mas vai que eu falo que minha tia morreu e minha tia morre mesmo depois. Tô jogando praga nela, não rola, né? Então não vou fazer a segunda chamada mais não. Eu não vou estudar para esse negócio de novo. Aí você vai lá, estuda mais 5, 10 páginas e, porra, de novo você não entendeu nada, você tem que voltar de novo e aquela confusão danada quando você percebeu nessa idas e vindas ali de faz ou não faz segunda chamada, já se passaram ali umas 3, 4, 5 horas mais ou menos, e agora realmente não dá mais tempo de você fazer a primeira chamada. Nesse momento, você toma aquela decisão que te traz um prazer absoluto. É a melhor decisão do planeta, vai dizer que não. Que é aquela decisão que você vira e fala o seguinte, foda-se, vou fazer essa porra dessa segunda chamada mesmo com matéria toda. Que se dane, tô nem aí pra esse negócio também não. Vai dar nada mesmo, que se dane. Não tem mais jeito, né? E aí você vai lá e vai fazer a segunda chamada com a matéria toda, mesmo sem justificativa nem nada, aos trancos e barrancos. A sua segunda chamada vai ser daqui um mês, numa quinta-feira, meio-dia, e você começa a estudar na quarta-feira, meia-noite, do mesmo jeito. A diferença é que agora, em vez de gastar tempo pensando se vai fazer segunda ou primeira chamada, você gasta um pouco mais de tempo para montar a cola e um outro tempo para você estudar para montar a cola, né? E aí, no final, ali, vamos ver se dá certo ou se não dá certo o negócio. Não sei se vocês já aconteceram isso com vocês. Comentem aí se já aconteceu isso com vocês aí, por favor. Eu tô até confuso com a quantidade de comentário aqui de Ideal, Mosaico e de mais algumas EJs aqui. Comentem se já aconteceu isso aí com vocês também, pessoal. Essa dúvida de ir lá para cá. Pô, Gabriel, mas o que isso tem a ver com empresa júnior, velho? Não entendi a pegada, não entendi o que você quis dizer com isso. Galera, olha a empresa júnior. Vê se não é bem parecido assim, sem a gente nem perceber. Pelo menos na minha época era muito assim. Como é que funcionava? A gente passava de janeiro até agosto, mais ou menos, dizendo que não dava para fazer nada. Porque a meta estava grande demais, não tinha condição, tá exagerado, sei lá do que, tarará, não vai dar de jeito nenhum, é sem condições nenhuma, Gabriel, a meta tá superestimada, sem chance, tarará, tarará, e vai ficar aqueles 6 meses ali, 8 meses até agosto ali discutindo se dá ou não dá, se vai ou não vai, se tem jeito, se não tem jeito, como é que vai funcionar e tarará, e nossa senhora, uma confusão danada. Quando chega em setembro, eu não sei o que acontece, eu acho que Jesus Cristo entra no corpo de todo mundo ali,
né? E aí as pessoas começam a pensar, não sei o que acontece, as pessoas viram e falam assim, então vai dar essa porra, vamos dar essa merda aí. Vai dar, velho, vamos bater essa merda aí, velho, não tem jeito não. Vambora. Agora vamos fazer bater essa merda aí, né? E aí, em setembro em diante, a gente arruma uma correria que, nossa senhora, sai da frente, eu quase subi em cima da mesa para contar a história, uma correria absurda, aí você começa a correr, chega lá em dezembro, você bate a meta na bacia das almas lá, termina dezembro, qual que é a frase que a gente solta? SJ me suga, meu Deus, esse movimento me explora, ai meu Deus, não tem jeito, eu vou embora desse movimento, eu não aguento mais, eu tô cansado, não é mais ou menos assim que acontece? Já aconteceu comigo também, na minha época de média, ou seja, e aí, até antes que você toma a decisão, você fala, vou continuar de novo, é legal esse negócio aqui, vou continuar de novo, e aí você acaba tentando de novo ali um outro cargo e fica mais um tempinho no médio. O ponto é, pessoal, a gente gasta muito tempo pensando se dá ou não dá, já perceberam isso? Se vai ou não vai, se dá ou racha, é impressionante como é que a gente gasta tempo discutindo coisa inútil, né? Pô, Gabriel, o que você sugere então? Velho, faz dar o negócio, se não der, você não morreu na praia em dezembro, porque a EJ não acaba em dezembro, certo? Ela continua ali, a sua visão não pode ser de gestão a gestão, a sua visão tem que ser eterna, certo? Então, pô, não teve jeito ali, não bateu, você não nadou e morreu na praia. Você tá nascendo na praia a partir de janeiro, velho, olha que sensacional, beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês. Vai dar ou não vai dar? Não tem essa discussão. Faz o negócio acontecer. Não deu, beleza. Deu, beleza, também show de bola, beleza? Ponto é, vamos parar de gastar tempo com discussão besta. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de pessoas na internet hoje em dia. Tem as pessoas que fazem lives, tá? Tem as pessoas que fazem lives e dizem que quem não tá fazendo live é à toa. Tem as pessoas que não fazem lives e ficam bravos porque tem muita gente fazendo live e fica xingando quem tá fazendo live. E tem as pessoas que não estão nem aí se elas estão fazendo live ou não, e elas fazem se quiser e não fazem se não quiser. Basicamente isso. Sejam essa terceira pessoa, tá? É impressionante como é que o mundo de hoje, as pessoas elas gastam tempo discutindo coisas que não geram resultado para elas e para ninguém. É muito tempo gasto com bobeira, certo? Então, foquem no que realmente vai trazer retorno para você, para a sua comunidade, para a sua empresa, né, para o seu grupo como um todo. Então, vamos matar o sempre foi assim a partir de agora, beleza? Vamos matar o sempre foi assim. E para não parecer que eu vim aqui, joguei um monte de coisa no ventilador, agora a gente vai focar em solução para matar esse sempre foi assim. Fechado? E aí eu conto com vocês para isso. Bora lá então, pessoal. Para começar, eu queria só mostrar um ponto para vocês. Galera, existem vantagens em períodos de crise? Existem e não são poucas, tá? Já adianto. É óbvio que resultado tem queda, né? A gente tem problemas ali no meio do caminho como um todo, mas existem 2 grandes vantagens em período de crise. A primeira vantagem é que período de crise é igualado você com o seu concorrente, né? Então tá todo mundo ali tendo queda de resultado. Então, nesse caso, a gente não tem mais problema em testar coisas novas. Porque quando está num período tradicional, se você tenta testar alguma coisa e você não tem resultado em cima disso, você tende a voltar para o tradicional para garantir o seu arroz com feijão, certo? Período de crise, o tradicional, o teste se mistura, porque ou você testa, ou você continua da mesma que não é gerar esse resultado para a sua organização. Então, o grande objetivo nesse caso é testar. Beleza? Então essa é a grande vantagem do período de crise. O período de crise é open the test, eu costumo brincar assim. Você pode testar o que quiser, da forma que quiser, do jeito que quiser, não vai ter queda de resultado, porque a queda já foi proporcionada pela própria crise. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é a vantagem do storytelling. O que significa isso? Eu nunca escutei uma história legal pra caramba que foi contada sem ter um período de alta crise no meio do caminho, sem ter um grande problema no meio do caminho. Aí, qualquer história de qualquer pessoa famosa, aí você vai ver que elas passaram por altos problemas. Eu nunca vi uma história legal sendo contada, começando com, nossa, aí eu comecei e deu tudo certo, e foi muito bom, e foi maravilhoso. Não tem como, porque, porra, pra você ser feliz com alguma coisa, você se dar bem com alguma coisa, tem que ter dado alguma coisa ruim também para gerar esse fator comparativo, certo? Então, segunda vantagem é o storytelling. Todo mundo aí quer ter um emprego legal, quer ter um estágio legal, quer crescer na carreira, e vocês não vão conseguir esses empregos, esses estágios, tudo que vocês buscam, se numa entrevista de emprego vocês não tiverem uma história excelente para contar para aquele entrevistador, tá? Então, esse é um ponto. É a melhor oportunidade que vocês vão ter para desbravar uma crise, enfrentar essa crise e, consequentemente, ter uma excelente história para contar. Então, são 2 vantagens também estratégicas. Uma para a organização e uma para pessoas, certo? E aí, para isso, eu queria fazer uma pesquisa com vocês. Foi feita uma pesquisa, pessoal, nos Estados Unidos, com as 5 maiores, com as 200 maiores organizações de crescimento exponencial do mundo. 200 maiores organizações de crescimento exponencial do mundo, beleza? E aí a pergunta foi, quais seriam os principais fatores diferenciais para vocês se tornarem uma organização exponencial, beleza? E aí foram citados lá 5 fatores, onde o 5º foi funding, ou seja, investimento não é o principal fator. Grana não é o principal fator. Eu queria saber de vocês aí. Comentem no chat, por favor, aí. Quais seriam os 2 principais, na opinião de vocês,
fatores de sucesso nas 200 maiores organizações do mundo. Valendo, o que vocês acham aí? Podem chutar o que for, tá? Chutem por aí o que seriam esses principais fatores de sucesso, hein? Inovações. O que mais? Pelo menos umas 10 respostas aí. Pode colocar tudo que vier na cabeça de vocês, pessoal. Persistência, pessoas, planejamento. Excelente, excelente. Muito bom, pessoal. O que mais? Engajamento e alinhamento organizacional. Fazer com amor. Muito bom, muito bom. Propósito. Saber o propósito que você faz. Marketing, pessoas, organização, gestão, inovação. Né? Aqui a gente tem vários pontos interessantes que a gente sempre pensa nessa linha, não é? E aí, pessoal, olha que doideira. Eu vou dizer para vocês que nenhum desses pontos que vocês disseram estão errados. Nenhum estão errados, tá? Todos com certeza foram citados nessas pesquisas. Mas, pelo incrível que pareça, um ou outro fator aí foi citado entre os 5 primeiros lugares. Olha que doideira. E eu vou falar para vocês quais seriam esses 5. Em quinto lugar, a gente tem funding ali como investimento. Vocês vão notar que tem mais de 100% no total ali, tá? O somatório deu mais de 100%, que eles podiam votar em dois pontos ao mesmo tempo. Então, o investimento ficou em quarto. Modelo de negócios, ou seja, estrutura, planejamento, estratégia da organização ficou em quarto lugar, o que é uma posição interessante, mas ainda assim não está no top 3, certo? Em terceiro lugar, foi citado uma ideia outlier, fatores muito diferentes, inovadores, isso ficou em terceiro lugar. Ou seja, excelente também a posição, mas não ficou em primeiro, como a gente geralmente pensa, não é? E aí, em primeiro e em segundo lugar, ficou talvez coisas mais óbvias de todas que a gente nunca para pensar. Olha só, em segundo lugar, time e execução. Ou seja, time que não perde tempo com coisas inúteis. Time que pega e executa. Ponto. Né? Então, time alinhado com o mesmo objetivo, que pega e faz e executa. Né? Então, esse foi o segundo lugar. E em primeiro lugar, foi tempo. Aí você vai pensar, como assim tempo, Gabriel? Agora eu buguei meu cérebro, não entendi absolutamente nada. Como assim tempo? Pensem comigo, pessoal, conforme o tempo passa, várias coisas mudam, já perceberam? Bom, desse ano para o ano que vem, por exemplo, vocês podem ter certeza que a criticidade de vocês vai aumentar como consumidores. E dos consumidores de vocês também, porque a gente tem mais acesso à informação e a gente eleva a nossa criticidade. Então a gente sempre vai exigir melhores experiências de trabalho, certo? Segundo fator, tá? O nosso conhecimento aumenta muito também, porque a gente começa a adquirir mais conhecimento, mais acesso à informação, então isso faz com que a concorrência também aumente, que é o terceiro fator. Os seus concorrentes crescem, tanto com pessoas quanto empresas. Então, com o tempo, isso cresce muito. O quarto fator é a desvalorização, ou desvalorização da moeda, ou, no caso, a inflação. A inflação cresce. Então, se o seu projeto tem o mesmo preço há 2, 3 anos, ele está altamente desvalorizado, porque a moeda vai perdendo seu valor com o passar do tempo. Então, R$100 hoje não é igual a R$100 daqui a um ano. Né? R$100 daqui a um ano vai valer menos do que hoje, a tendência, pelo menos, certo? Então, são 4 fatores principais que vão transitando com o passar do tempo. E o que eles quiseram dizer? O que essas organizações têm realmente diferencial? Elas mudam muito rápido, pessoal. Elas não ficam pensando, eu vou ou não vou, eu faço ou não faço, vamos planejar isso aqui primeiro. Cara, eles pegam e fazem, eles não têm muita conversa nesse ponto, né? Eles, obviamente, têm o alinhamento, têm a estratégia, têm a cultura e vai para cima, vai testando. Eles não implementam, eles testam primeiro, certo? Então esse é o grande diferencial dentre as maiores organizações exponenciais do mundo. Fazer rápido. Olha que doideira, fazer e rápido. Afinal de contas, produto que nasce pronto, nasce tarde. Olha que doideira, né? Então foi principalmente esses fatores. E aí, o que a gente fez aqui? Eu trouxe para vocês 3 linhas de execução, com 3 planos de ação em cada linha, tá? Uma linha para ideia outlier, uma linha para time e execução e uma linha para tempo. Beleza? Mas antes, depois se puderem colocar no comentário, eu fiquei curioso aqui agora. Por que tem quase essas campanhas de hashtag aí nos comentários? Eu nunca vi tanto comentário assim. Me expliquem depois essas campanhas de hashtag aí, por que fica todo mundo replicando aí o nome das EJs aí para eu entender. Se está rolando alguma competição, alguma campanha aí, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar. E aí, iniciando aqui pela primeira execução, pessoal, o que eu queria propor para vocês em relação a ela? O primeiro ponto é o seguinte. Antes de entrar um jogador tem que sair. O que significa isso? Pense num time de futebol, beleza? Pense num time de futebol.
Quando você quer colocar um atacante no time, porque o seu time está perdendo, alguma coisa assim, você vai tirar um meio de campo, um zagueiro ou alguma coisa, certo? Basicamente isso. Então, para entrar alguém tem que sair, correto? Ponto. O ponto é, Gabriel, você está dizendo que eu tenho que tirar alguém da minha empresa para entrar com um treino novo e tal? Não, não é nada disso. O que eu quero dizer é em relação a processos, e vocês vão entender. Se a gente está falando de tempo aqui, eu quero fazer com que a sua EJ seja mais produtiva, beleza? Agora que eu entendi aqui que vocês estão comentando só para marcar a empresa. Não perder a atenção, tá tudo certo. Perder a atenção, tá tudo certo. Então, bora lá. O que eu vou propor para vocês? Eu vou propor 4 análises para vocês fazerem, beleza? A gente não vai dar tempo de fazer aqui agora, e eu gostaria que vocês fizessem isso com a empresa, beleza? E não cada um individualmente. Quais seriam essas 4 análises, pessoal? É o seguinte, primeira análise, eu queria que vocês descrevessem todos os processos do seu departamento que são repetidos periodicamente. Como assim, Gabriel? Pensa tudo que você faz diariamente, semestralmente, semanalmente, mensalmente, não importa. Só faz essa análise e descreve. Então, por exemplo, toda semana eu tenho reunião, eu tenho que responder o WhatsApp, eu tenho que preencher relatório tal, eu tenho que encontrar com fulano de tal, eu tenho que fazer isso assim, eu tenho que fazer sei lá do quê. Então, basicamente, você vai descrever tudo. Vamos supor que deu 15 processos que você replica, beleza? Basicamente isso. Vamos pensar que tem 15 processos ali que você replica. Em segundo lugar, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever de maneira sucinta os objetivos do seu departamento para o ano. Não é da empresa, hein? É do seu departamento. Por que isso, Gabriel? Pensem comigo. Geralmente, os objetivos da empresa, a gente tem muito claro qual é. Pô, vou bater um alto crescimento, eu vou atingir o objetivo tal, eu quero atingir o resultado tal. Beleza, tranquilo, da empresa. O ponto é, você entende os objetivos do seu departamento? Você entende a parcela de contribuição da sua área, da sua função, do seu departamento, para que você atinja esse objetivo? Então, o seu departamento ele também tem que ter os objetivos próprios, certo? Então, eu pedi para você descrever de maneira sucinta os objetivos do seu departamento para o ano. Essa vai ser a segunda análise que eu vou pedir para vocês fazerem. Então, a primeira, escrever os processos do seu departamento e, em segundo, os objetivos do seu departamento. Vamos supor que deram 4 objetivos e 15 processos, beleza? A terceira etapa, você vai fazer uma análise comparativa. Você vai pegar e colocar de um lado os objetivos, de um outro os processos. E você vai colocar em ordem os processos daquele mais estratégico e menos estratégico para você atingir aqueles objetivos. Então, por exemplo, esse processo aqui, se eu cumprir ele direitinho, eu fico muito próximo de atingir o meu objetivo. Então, ele vai estar em primeiro lugar. Esse processo aqui, Gabriel, já esse outro aqui, se eu cumprir, eu me aproximo do meu objetivo, mas eu me aproximo um pouquinho só. Não me aproximo muito, não. Então, ele é um processo importante, mas menos estratégico. Ele vai ficar lá para baixo, beleza? Você vai colocar em ordem esses processos aí, tá? Do seu departamento e vai comparar isso com os seus objetivos. E aí, o seu desafio final, nesse caso, né? Como eu estou dizendo, que o grande objetivo não é inchar a empresa de processo, não é inchar de tecnologia, não é inchar de um monte de coisa. É saber ter uma gestão produtiva, porque, em primeiro lugar, aqui a gente tem o tempo, né, como fator principal. O desafio de vocês, antes da gente trazer soluções inovadoras, é vocês conseguirem retirar pelo menos um processo que vocês replicam dentro do seu departamento. Pô, Gabriel, como assim? Me explica isso melhor. É basicamente isso. Você vai pegar o último lugar, aquele processo que é menos estratégico para atingir o seu objetivo, e você vai se desafiar a deixar de realizar ele sem prejuízo direto aos objetivos por pelo menos 1 ou 2 semanas. Você vai testar isso. Pô, Gabriel, mas esse processo é importante para fazer isso assim, 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 assado. Eu não estou dizendo que você vai retirar e não vai substituir por nada. Você pode substituir por outro, que vai ser mais estratégico ainda, que vai resolver esse problema e ainda vai resolver outros, beleza? Então, o seu desafio é fazer uma análise em cima dos seus processos. Pô, quais aqui realmente me aproximam dos objetivos do meu departamento e quais que me aproximam um pouco, que eu poderia até transitar e mudar. Porque eu não quero que vocês coloquem 37 processos diferentes para dentro da empresa de vocês não vão dar conta de gerenciar todos e vai gerar uma bola de neve que vocês não vão conseguir realmente gerenciar, beleza? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Para entrar alguma coisa, outra tem que sair. Lembra do sempre foi assim? O sempre foi assim mata empresas? Não adianta você querer trazer coisas novas se o sempre foi assim continua sendo assim, beleza? Então, a ideia é transições e não implementações apenas. Essa é a etapa que a gente chama de the timing, ok? Na segunda etapa, que a gente conhece como teamwork, a gente vai trabalhar agora o ajuste de velas. Ou seja, a gente vai ajustar a equipe primeiro, para depois a gente trabalhar mudanças inovadoras dentro da organização. E para ajustar a equipe, pessoal, eu trouxe aqui 3 etapas principais para vocês, tá? São 3 estilos de inteligência que a gente tem que trabalhar entre as 3. Eu vou explicar o que vocês vão responder para vocês mesmos nesse caso, tá? A ideia é que vocês façam essa etapa individualmente, ok? A primeira etapa a gente conhece como inteligência técnica. O que significa isso?
é o escopo técnico do seu trabalho, do seu cargo. Então a pergunta que eu deixo para vocês é: o que eu poderia entregar de melhor ou diferente na minha função técnica? Como assim, Gabriel? Pensem comigo. Quando você assumiu o seu cargo, provavelmente a gente reclamou que a pessoa que deixou o cargo para a gente não deixou o mais estruturado possível, eu tive que demorar muito para aprender. Eu costumo brincar que quando eu aprendi a ser diretor lá na Porte, acabava a gestão, eu tinha que mudar de cargo ou sair da empresa, né? Então a gente demora muito a aprender a pegar no tranco. E a gente sempre fala que gestão do conhecimento é um desafio. Mas gestão do conhecimento é um desafio por conta de quem passou pelo cargo e por conta nossa também, que não preparou o cargo para o próximo. Então o grande desafio seu nesse momento é pensar: o que eu poderia entregar de melhor e diferente na técnica do meu cargo e como fazer com que a próxima pessoa que assuma esse cargo tenha problemas diferentes dos que eu tive. Não é que ela não vai ter problemas, ela tem que ter problemas diferentes. Se ela tem os mesmos problemas, significa que esse cargo é altamente dependente de mim, tá? Se ele é altamente dependente de mim, ele é um cargo nada tecnológico, nada estruturado. Ele é um cargo onde, se eu saio, todo mundo que vai assumir ele vai se ferrar. Então comece a pensar sobre isso, o quanto eu estou preparando o terreno para próximas pessoas, beleza? Segundo tipo de inteligência que a gente tem é a inteligência estratégica, que ela está linkada à visão sistêmica de oportunidades, que é basicamente você olhar para a sua empresa como organização e não como seu cargo. Ou seja, quanto eu conheço da minha empresa, além da minha área e além do meu cargo. Ou será que eu basicamente penso apenas no meu cargo e que se eu bater o meu resultado no meu cargo, que se dane o resto da empresa? Pessoal, muito cuidado com isso. O mercado está altamente carente de pessoas com visão sistêmica. Altamente. O que significa isso, Gabriel? Significa que as pessoas hoje elas pensam muito apenas na sua própria função. Só que a sua própria função faz parte de um meio muito maior. Então pensem comigo. Pô, você bateu sua meta, mas a sua empresa faliu e acabou. Adiantou alguma coisa? Não, você está demitido do mesmo jeito, certo? Então o ponto é, o quanto que eu conheço além da minha área, além da rede, o quanto que eu aproveito isso, beleza? E de novo, não é responsabilidade das áreas ou dos departamentos ou dos cargos serem transparentes com vocês e ponto. É uma via de mão dupla. Vocês também têm que perguntar, se interessar e procurar conhecer outras áreas, fechado? E a terceira inteligência, a gente chama de inteligência individual, tá? Que ela está linkada a desenvolvimento pessoal. O que isso quer dizer, pessoal? Nesse momento, eu quero que vocês sejam altamente individualistas e de ego inflado. Não tem problema, é proposital. O que vocês vão ter que pensar? Quais são as grandes vantagens para eu estar aqui na SJ? Quais são as grandes vantagens de fazer parte da SJ nesse momento? Quais são? Tem vantagens? Não tem? Quais são? Ah, é porque eu vou conseguir um emprego mais fácil. Ah, porque eu vou conhecer pessoas novas. Ah, porque eu vou aprender a lidar com equipes diferentes. Ah, porque depois eu quero empreender. Quais são as grandes vantagens de você estar aqui? É muito importante você ressignificar essas vantagens, porque muitas vezes a gente entra por um objetivo e a gente esquece pelo objetivo pelo qual a gente entrou no momento, né? A gente esquece que a gente buscava, sim, resultados para a gente como um todo. E a gente acaba deixando isso um pouquinho de lado. E aí tem um cara que ele chama de Alberto Chavenato. Ele é um dos grandes aí, pais da estratégia empresarial, né, da estratégia de equipes e tudo mais. E ele diz uma seguinte frase. Segundo ele, o Alberto Chavenato, quando objetivos pessoais e objetivos organizacionais são alinhados, resultados são maximizados. O que isso quer dizer, Gabriel? Quer dizer que se eu entender que quando eu atingir o meu objetivo é porque a EJ atingiu o objetivo dela, e quando a EJ atingiu o objetivo dela é porque eu estou atingindo o meu objetivo, a tendência de aumentar os resultados são muito maiores. Vou dar um exemplo para ficar ainda mais claro. É eu pensar que, se a minha EJ construir uma grande história, eu vou conseguir contar essa história numa entrevista de emprego e isso vai me ajudar a ter um melhor emprego. Um exemplo clássico, tá? Ou então, se eu batalhar para ter um resultado muito legal, porque eu quero realmente ter um aprendizado muito grande, consequentemente a minha J também vai ter resultados em relação a isso. Então eu entender que não adianta eu olhar sozinho para uma das duas frentes. Não adianta eu virar e falar assim, pô, vou gerar resultado para mim aqui que se dane a EJ. A EJ não vai conseguir atingir os resultados e você vai ser cobrado sobre isso depois, logo você não vai construir uma inteligência individual estratégica, tá? Segundo ponto, se você só olhar para a empresa também, você tende a se desanimar em alguns momentos e você pode perder essa motivação, esse tesão como um todo. Então é extremamente estratégico, pessoal, que vocês linkem essas duas frentes, tá? Que são inteligências estratégicas e inteligências individuais. Aqui eu olho para o todo, aqui eu olho para mim. Eu não posso nem olhar só para mim e nem olhar só para o todo. Eu tenho que linkar essas duas frentes. E paralelo a isso, eu tenho que olhar para o futuro. O futuro é preparação. Então eu tenho que preparar pessoas para que elas não tenham as mesmas dificuldades que eu tive. Então eu linkando essas três, eu construo um time cada vez mais forte e que executa, que coloca em prática para que eu atinja melhores resultados. Beleza?
E o terceiro ponto aqui, a terceira execução, e não menos importante, tá? É a da ideia outlier, beleza? Que agora sim a mudança está pronta para ocorrer, porque a gente alinhou as velas, a gente ajustou as equipes, a gente ajustou as nossas motivações, nossos engajamentos, a gente entendeu que processo é produtividade, beleza? Que não adianta eu inchar minha empresa, eu tenho que saber retirar, eu tenho que saber dizer não, beleza? E agora sim, a gente vai criar novas frentes para a nossa organização. E aí, no ano passado, mais ou menos em outubro, novembro, eu tive aí uma oportunidade muito legal de passar quase um mês visitando o Cubo, em São Paulo. O Cubo é o maior ecossistema de startups da América Latina. É um prédio, sei lá quantos andares, com as maiores startups do Brasil, crescimentos exponenciais. E, além disso, também tem empresas exponenciais ali, que não necessariamente são startups, como a própria BR Malls, empresas de economia real mesmo, beleza? E a partir dali eu consegui aprender muita coisa, mas muita coisa mesmo. A ponto de que eu trouxe isso tudo para o Faça Agora. A ideia da gente não foi criar produtos no primeiro momento, e sim testar dentro do próprio Faça Agora. E o que a gente teve de resultado foi que o Faça Agora teve o melhor trimestre da história da empresa, com um trimestre com double de resultado em relação ao que a gente tinha tido no nosso antigo maior trimestre. Isso no meio da crise, durante a crise. Porque a gente se antecipou, né? A gente já estava utilizando essas metodologias antes. E agora eu estou trazendo essa metodologia para vocês também, que é um modelo pelo qual startups resolvem problemas de maneira rápida, beleza? E visando sempre longo prazo, que é o que a gente chama de Startup Way, ok? Como é que funciona o Startup Way, pessoal? Basicamente é o seguinte, quando vocês têm um problema, o que a gente geralmente faz? A gente olha para esse problema e vamos direto pensar na solução, certo? Então, por exemplo, meu time não está engajado. Pô, vou listar aqui um monte de solução para engajar meu time. Onde está o erro nisso? Muitas dessas soluções não vão ser as mais estratégicas possíveis, porque você não está analisando o público e o problema de maneira 360 graus. Como assim, Gabriel? Primeiro passo, antes de você pensar em soluções, você tem que analisar o seu público. Beleza, não estamos tendo engajamento. Quais são os fatores motivacionais? Quando que houve essa queda de engajamento? Qual foi o fator de transição? Quando que eles estiveram engajados e por quê? Por que eles provavelmente estão desengajados agora? Eu vou mapear isso, alguma coisa com eles ali. Eu vou conversar com algumas pessoas. Eu vou entender motivos externos, internos. Ou seja, eu vou entender o meu público como um todo. Como eu lido com ele, beleza? Eu vou analisar perfis e assim sucessivamente. Depois, antes de hipótese de novo, eu vou analisar o problema. Como assim, Gabriel? Isso mesmo, eu vou pensar. Por que esse problema existe? Por que esse problema já deixou de existir e voltou a existir? Por que ele foi resolvido em alguns momentos e em outros não? Quando ele foi resolvido e não? Quais são a relação de causa e consequência em cima desse problema? E, principalmente, é um problema de base ou é um problema de topo? O que significa isso? O problema de base é aquilo que, se você resolve, de tabela, você vai resolver mais 3 ou 4 problemas. O problema de topo é aquele que, se você resolve, só resolve ele. Ou seja, ele não é um problema prioritário para ser resolvido. Eu tenho que resolver problemas de base primeiro, porque de tabela eu vou resolvendo outros. Então eu vou fazer essa análise. E só depois eu vou trabalhar uma análise de hipóteses, soluções, ideias, brainstorming, tá? E uma dica para se fazer brainstormings estratégicos é que vocês não façam brainstorming basicamente simplesmente assim, vamos listar um monte de coisa aqui nós todos juntos. Não. Você tem que fazer primeiro o seu brainstorming individual, a pessoa que está do seu lado, brainstorm individual, a pessoa que está na sua frente, brainstorm individual, sem ninguém saber do brainstorm um do outro, beleza? E agora, depois de 5 minutos, quando a gente terminar esse brainstorm de ideias, a gente vai falar uns para os outros as ideias. Por quê? Se a gente começa fazendo todo mundo junto, a gente se influencia pelas ideias dos outros, e a gente fica com o cérebro viciado, a gente perde em idealizações interessantes, beleza? Então começa sempre no individual, para depois para o coletivo, e a gente lapida o coletivo. E aí sim, eu vou para as outras etapas posteriores que eu vou explicar para vocês o que seria. Então, dentro do Startup Way, o público aqui, pessoal, pode ser tanto público interno da EJ, pode ser cliente, pode ser qualquer stakeholder da empresa, onde você vai fazer uma análise sobre ele, entender o problema mais a fundo, gerar hipóteses, e aí a gente vem para essa etapa aqui, que é o que a gente chama de matriz de esforço e resultado. Você vai pegar todas as hipóteses que você sugeriu para melhorar esse problema, para evoluir esse problema, e vai jogar dentro dessa matriz. Essa matriz vai ter hipóteses de alto esforço e baixo resultado, ela vai ter hipóteses de baixo esforço e baixo resultado, ela vai ter hipóteses de alto esforço e alto resultado, e ela vai ter hipóteses de baixo esforço e alto resultado. E é aqui que a gente vai encontrar o nosso MVP. O que é o MVP? É o mínimo produto viável. É mais ou menos a hipótese mais simples, mais barata e mais direta para a gente conseguir testar se essa hipótese realmente faz sentido. Então eu começo a criar uma mentalidade de testes dentro da empresa, e não de ideias, porque ideia não era resultado. Lembra que a gente falou sobre isso? Então aqui eu vou pegar a hipótese de menor esforço e maior resultado comparativo, e eu vou testar ela em no máximo uma semana. O período de teste é no máximo uma semana. E aí depois que eu testei, se deu certo, eu vou ajustar e prototipar essa ideia, levar ela em níveis maiores de escala.
E agora, se ela não deu certo, Gabriel, eu posso ajustar e testar de novo, ou eu jogo ela fora, volto na minha matriz e testo uma segunda solução. Então eu começo a ter testes, soluções e agilidades muito mais rápidas. Em vez de ficar, vou fazer um plano de ação aqui de 4 meses para a MJ. Porra, mas aí no terceiro mês você descobriu que o negócio não fez sentido. Agora você já gastou 3 meses. Então o ideal aqui é a gente começar com testes mais simples, mais diretos, tá? Para que a gente possa entender mais rápido se faz sentido ou não, e se fizer, a gente escala esse teste em maiores níveis, beleza? E por fim, um ponto que a gente não pode deixar de esquecer é o Scrum. O que significa isso? É você saber subdividir esses seus testes em várias etapas. Porque se o seu teste, vamos supor que você pensou num teste que dura 1 mês, você não vai executar um teste de 1 mês, porque demora muito tempo. Você tem que fazer o seguinte, subdivide esse teste em 4 etapas de 1 semana. E o seu objetivo é testar a primeira semana. Se a primeira semana deu certo, aí sim você vai para a segunda. Se a primeira semana não deu certo, você já pausa e ajusta ou a primeira ou testa outro modelo, beleza? Então, o Scrum, apesar de ser algo aí totalmente gourmetizado no modelo atual, né, as pessoas estão falando de Scrum, ele é algo extremamente simplificado. É basicamente você subdividir entregas de gerenciamento, beleza? Então, eu vou deixar essa metodologia aqui para vocês utilizarem, tá? Inclusive, depois, se quiserem, eu envio o slide para vocês, beleza? Eu envio os slides, é só pegar lá os dados, lá os e-mails, disparo os slides para todos vocês. Mas o ponto aqui é, pessoal, comecem pelo mais simples, estimulem testes e não ideias, beleza? E aí, para finalizar, eu queria trazer algumas dicas finais, até para a gente abrir para perguntas, se tiver tempo também, a gente poder bater um papo. Quais seriam essas dicas? Primeiro ponto, alguns cuidados. Cuidado com reunião por reunião. O que é reunião por reunião? É aquela reunião que não tem saída nenhuma. O que é uma saída, Gabriel? São planos de ação pós-reunião. Se eu reunir, por exemplo, com o Augusto, e a gente não gerou nenhum plano de ação pós a nossa reunião, a nossa reunião foi altamente inútil, não serviu de nada. Para que a gente teve essa reunião, então? Para ficar conversando fiado? Então era melhor a gente ter sentado na mesa de bar e tomado uma cerveja, certo? A gente não ia gastar nem tempo e ainda ia se divertir. O ponto é, cuidado com reuniões sem saídas. Eu lembro na minha época de média, tinha algumas vezes que eu estava numa reunião, aí estava acabando a reunião, a pessoa virava para mim e falava assim, pô, vamos marcar uma reunião para a gente discutir sobre isso então? Eu falei, porra, irmão, a gente já está na reunião aqui, vamos marcar outra, velho. Vamos discutir aqui agora, então, essa parada, certo? Então, reuniões com saídas, pessoal. Eu sou do time que reunião sem saída, sem plano de ação, não foi uma reunião útil. Ela poderia ter sido substituída por um e-mail, por uma mensagem, por qualquer coisa específica. Dentro do Faça Agora, para vocês terem uma ideia, a gente extinguiu reuniões. Não tem reuniões no Faça Agora, salvo raríssimas exceções, discussões muito estratégicas. Aí você pensa, pô, Gabriel, mas vocês não se veem, não? Claro que a gente se vê. As reuniões são para a gente se divertir, pô. Reunião não é mais para a gente discutir coisas sem saída. A gente cria um modelo onde a comunicação entre as áreas é tão eficiente, de forma com que a gente não precisa ficar tendo reunião, porque a comunicação entre as áreas já mata essas reuniões, beleza? Então, cuidado com reuniões em excesso. Segundo cuidado, o vício por brainstorming. Brainstorming é ideia. Lembram que ideia não gera resultado? Brainstorming não gera resultado, pessoal, porque brainstorming não é saída. Brainstorming é ideia, tá? Então, em vez de estimular brainstorming, estimulem MVPs, tá? Estimulem saídas, não ideias. Fechado? Segundo ponto, segunda dica primordial, visão de longo prazo. Não acreditem que a EJ de vocês vai acabar em julho e depois vai acabar em dezembro de novo. A EJ, ela continua, você tem que ter uma visão de futuro, beleza? Por quê? Senão a gente tapa um monte de buraco na nossa atual gestão, e aí quando acaba a crise, a gente acha que volta ao modelo normal, não volta. Lembra que o tempo é o direcionador, que tudo muda após crise, que já mudou. Então o ponto é, não adianta a gente querer simplesmente tapar os buracos agora, achando que depois que a crise vai voltar tudo ao que era antes, porque não vai, pessoal. Então, em vez de olhar com a viés de necessidade é aquele processo temporário, olha mais com viés de tendência. Qual é a tendência do mundo, do meu modelo de negócio, da minha organização, qual é a tendência? E vamos analisar o longo prazo, beleza? A gente está numa etapa extremamente importante de teste. E por último, vamos trabalhar um pouco mais o médio digital. Poxa, a gente é jovem, a gente tem 20 e poucos anos, a gente tem muito fator digital para a gente usar. Por que dentro da nossa vida pessoal a gente usa milhões de aplicativos e na nossa vida profissional a gente não usa quase nada? Então, pô, bate lá no Google lá e fala assim, pô, melhores aplicativos para gerenciar isso, isso e isso. Vai aparecer alguns bons lá, mas de novo, só vale colocar eles se alguns sair, senão vira inchaço o processo, beleza? Por último, pessoal, últimas 2 dicas aí. Primeiro, sobre noção de sucesso. Um outro exemplo do Faça Agora. No Faça Agora, uma noção de sucesso de uma pessoa em um cargo é o cargo não precisar mais dela para esse cargo rodar. Exemplo, vamos supor, a gente tem a Aline. A Aline é da área X. A noção de sucesso da Aline é a área X não precisar mais da Aline. Aí você pensa, pô, Gabriel, mas você vai demitir a Aline? É corte de custos? Não, claro que não.
eu vou utilizar a Aline agora de maneira extremamente mais estratégica, porque o que eu quero dela é o cérebro, o que eu quero é o meu cérebro. Eu não quero eu replicando a operacionalidade, beleza? Eu quero a gente utilizando o que a gente tem de mais estratégico, de mais humano, beleza? E um exemplo clássico disso é o quanto que os cargos estão mudando. Você pega Nubank, Tinder, Netflix, iFood, se resolvem problemas com um clique. E pensem, o quanto que vocês estão demorando em relação à burocracia de processo para conseguir resolver o problema de um cliente, de um membro, o que for. Tem muita burocracia interna, ou as transições são rápidas, são eficientes, são produtivas, beleza? Porque a gente, como consumidor, a gente gosta de rapidez. Então a gente tem que ser rápido também dentro da nossa organização. Eu sou totalmente contra trabalhe mais para ter mais resultado. Eu sou totalmente contra. Eu sou a favor do trabalhe menos ou a mesma quantidade e tenha mais resultado. Ou seja, trabalhe diferente, beleza? E por último, pessoal, a questão da rampagem. O que é rampagem? É o tempo de adaptação de uma pessoa ao cargo, beleza? Para isso, é importante que vocês façam mais alinhamentos de expectativas e entregas. Então, todo mundo que entra no Faça Agora, eu faço reuniões mensais de 10 minutos com essa pessoa, tá? A gente nem chama de reunião, tá? A gente chama de checkpoint, que, como vocês devem perceber, a gente não é muito time reunião, né? A gente faz checkpoint, onde basicamente eu pergunto para ele, cara, o que você espera de mim como seu líder? O que você espera do Faça Agora como organização? O que você espera do seu cargo como função? Me fala tudo. Ele vai falar. Agora eu vou perguntar para ele, o que você não admite no seu cargo no Faça Agora ou no Gabriel como líder? Pô, Gabriel, eu não admito, por exemplo, que você me peça coisas de última hora. Eu não admito, por exemplo, que eu seja desrespeitado. Eu não admito, por exemplo, sei lá, que domingo eu tenho que responder alguma coisa no WhatsApp. Beleza, isso aí foi um alinhamento que eu fiz com ele. Pode ser que tenha outras pessoas que tenham outro estilo de alinhamento. Então eu vou alinhando isso tudo, fica mais fácil, tanto dele entender o alcance dele dos resultados, quanto eu entender também como que ele está evoluindo. Eu deixo claro para ele também o que eu espero para ele de resultados, de entregas e assim sucessivamente. Então, deixem claros o óbvio, deixem claros a regra do jogo, tá? O óbvio tem que ser dito. Fechado? Então, pessoal, de maneira geral, foi basicamente isso que eu preparei para vocês, beleza? Aqui a gente tem os outputs, que é sempre importante a gente trabalhar para a gente recapitular e gerar saídas sempre, beleza? Então, hoje, o que a gente discutiu? A gente discutiu a etapa de tempo, né, o timing, onde a gente percebeu que processos, objetivos e decisões têm que estar linkados. Ou seja, se os meus processos não trazem proximidade muito alta aos meus objetivos, eles talvez não sejam tão estratégicos assim, tá? Então, eu tenho que transitar esses processos. Tomar decisão baseadas em dados e não em achismos, ok? O segundo ponto que a gente trouxe foi o do time, né? Onde a gente linkou inteligência técnica, inteligência estratégica e inteligência individual. Ou seja, se eu alinho o meu objetivo com o objetivo da empresa, os meus resultados da empresa são maximizados. Fechado? A terceira etapa foi da ideia Outlier, onde a gente atuou aqui com o Startup Way, explicando a importância de se trabalhar primeiro problema e público, para depois a gente gerar uma série de soluções mais embasadas, beleza? A gente trouxe a ideia também de que o importante não é barrar ideias, e sim entender MVPs. Então, por exemplo, quando alguém chega até mim no Faça Agora e fala assim, Gabriel, eu tenho uma ideia muito diferente, o que você acha? Eu falo, eu não acho nada. Eu não vou nem liberar e nem cortar a sua ideia. Eu acho que você tem que testar ela e me trazer um teste dela. E ponto. Uma pessoa vai testar de alguma forma, vai me trazer o teste, e aí sim, a gente vai discutir a respeito. Então, estimular os testes. Os testes sempre de baixo esforço. Testes de alto esforço deixaram de ser teste, beleza? E se tornaram estruturas rígidas, ok? E por último, a ideia do Scrum, para que a gente possa subdividir entregas, beleza? Se o teste é muito longo, subdivida ele em entregas mais curtas, ok? E por fim, aí dentro dos outputs, acho que as 3 palavrinhas mágicas aí que eu deixaria para vocês é a palavrinha teste, é a palavrinha validação, é a palavrinha ajuste. Não adianta, pessoal, produto que nasce pronto ou nasce tarde, ou ele nem nasce. Então é ideal testar, validar e ajustar. Fechado? E para finalizar, eu sempre deixo uma surpresinha aí para todo mundo que ficou até o final, que aproveitou, que gostou. Então, quem seguir a página do Faça Agora, tá? Quem seguir a página do Faça Agora no Instagram, essa página aqui, ó, facaagora.me, tem 2 As, ok? facaagora.me, me dá um oi no chat, tem que dar um oi no chat, tá? Senão eu não vou lembrar. Eu vou mandar para vocês um canvas de trabalho remoto e um método criativo para resolução de problemas. Tá? Um canvas com método criativo, com todas as etapas para você resolver qualquer problema, seja pessoal ou seja profissional, beleza? Então tem que seguir a página e dar um oi no chat. Não vale nem só dar um oi no chat, nem só seguir a página, porque senão eu não vou perceber que vocês estão por lá. Fechado? E não se esqueçam dessas 4 etapas, pessoal. Isso aqui é o mais importante. Tempo, time, ideia e outputs, beleza?
tem que gerar saída. Não esqueçam disso. E aí a ideia por trás disso tudo era que eu pudesse ajudar vocês a olharem para a organização de vocês como uma cultura diferenciada, com engajamento mais forte, tá? Com fatores mais tecnológicos, visando que seja uma organização do futuro. Só que o futuro já acontece há mais ou menos 2, 3, 4 anos. O futuro não é o presente, o futuro também já estava no passado, beleza? Ele só ficou mais óbvio num período de crise como esse. Fechado? Crises são excelentes oportunidades de transição. Nunca se esqueçam disso. São excelentes oportunidades de história também. Fechado? Fritem depois aí que história que vocês vão contar em dezembro como pessoas e como organização, que eu tenho certeza que vão ser as melhores possíveis. Beleza? Então, com certeza, pessoal, não é um momento de esperar. É um momento altamente estratégico para que a gente não possa reclamar também, porque tem muitas oportunidades nesse meio tempo. Com certeza é um momento para a gente agir, para a gente fazer, para a gente colocar em prática, para a gente não gastar tempo, como a grande maioria das pessoas gastam, discutindo coisas que não geram nenhum bem para a gente, beleza? Então era mais ou menos isso que eu tinha trago para vocês, e que eu deixo como dúvidas finais, que tem os meus contatos também, tanto Instagram, site, LinkedIn, WhatsApp, e-mail, fiquem à vontade aí para me mandar qualquer dúvida, qualquer pontuação. Era basicamente isso que eu tinha preparado para vocês, espero que vocês tenham gostado, e queria saber também do time núcleo, se teve dúvidas, se não teve, se eu tenho tempo, se eu não tenho, se eu estourei ou não estourei. É basicamente isso, pessoal. Contem com a gente e bora fazer desse ano um ano incrível. Fechado? Foi um prazer. E aí, Gabriel, queria te agradecer primeiro pela palestra, foi muito, muito satisfatória a sua experiência, você ter compartilhado com a gente, e tudo que você falou, chamar a gente para execução e parar, sabe, de dar desculpa ao invés de realmente agir. A gente está com um tempinho um pouco apertado na nossa programação, a gente teve algumas perguntas, aí queria deixar, às vezes, combinado com você, se o pessoal pode estar te enviando no Instagram, que até você mandou, pode ser? Pode ser. Pessoal, qualquer dúvida, me mandem lá no Instagram, eu respondo para vocês. Depois, se tiver muitas dúvidas também, às vezes eu vejo um jeito aqui com o Augusto, a gente, sei lá, pensa em algum lugar, eu gravo essas respostas para vocês e eu envio para vocês, beleza? Mas a gente dá algum jeito de responder, mas não morrem com as perguntas, não. Nunca morram com as perguntas, tá? Perguntas têm que ser respondidas, fechado? E espero que vocês tenham gostado, tá? Agradecer o convite e dizer que a gente realmente vai estar muito à disposição porque precisar, beleza? Muito obrigada, as portas estão sempre abertas. Nada, foi um prazer, Isabela. Um abraço para todos vocês. Tchauzinho.